Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Boa tarde, galera! Estamos iniciando mais um Cidade do Esporte, programa que te deixará muito bem informado, com muito conteúdo e entrevistas interessantes. O melhor da semana na rádio do seu esporte aqui. Vem comigo, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo ao lado de Ranieri Borges, que está do meu lado na bancada do Cidade. Tudo bem, Ranieri? Tudo certo, Juan. Grande abraço pra você, aos amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM 91.1. Nessa manhã chuvosa no Rio de Janeiro, nesse sábado chuvoso, sem cara de Rio de Janeiro, mas você que tá dando a carona pra gente no rádio vai saber tudo do esporte, dando carona pra gente no carro, ou então ouvindo em casa, no aplicativo Band Rádios no seu celular também, vai saber tudo do esporte e tudo que aconteceu na semana, um resumão por aqui, né, Juan? É verdade, e lembrando que começou chuvoso o dia, mas já não chove mais, né? Inclusive, o tempo mudou bastante desde que chegamos aqui na Rádio Seu Esporte, né, Rani? É, pelo menos aqui em Botafogo agora já não chove mais, chovia bastante no início da manhã e agora já não chove mais, já dá pra circular na rua sem o guarda-chuva, pelo menos aqui na zona sul do Rio de Janeiro, né, Juan? A gente quer saber nos outros pontos da cidade também, a galera pode participar com a gente pela interatividade, não é isso, Juan? Exatamente, pode trazer informações pra gente aqui na rádio do seu esporte. Fique conosco, estamos no Cidade do Esporte, vamos até às 2 horas da tarde. Cidade do Esporte. E falamos de interatividade. Antes de destacarmos o clube do seu coração, vamos com o James Azevedo, que está nos nossos canais de interatividade, para passar aí pra galera participar conosco, opinar sobre o seu clube de coração, opinar sobre quem veio, quem não veio e quem seria uma boa opção, né? Afinal, estamos na reta final de mercado próximo aos campeonatos estaduais. James, boa tarde. Boa tarde, Juan, boa tarde a todos. É isso aí, a galera deve participar com a gente aqui, mandando mensagens pelo 964-33-8136, esse sempre o nosso número, aqui da 91.1 FM no Rio de Janeiro, a rádio do seu esporte. Então, mande a sua mensagem, o seu áudio ali de 20, 30 segundos, mande pelo 964-33-8136. Também temos o 22950046, esse é o número pra galera ligar diretamente aqui pra gente, 22950046. E além disso, é claro, temos os canais na internet. Tem o Bradesco Esportes FM Rio 91.1 no Facebook e o @Bradesco FM Rio no Twitter. Então deixe a sua mensagem, que o Cidade do Esporte está no ar com muita informação pela Bradesco Esportes FM Rio, amigos. E chegou a hora de destacar o seu clube de coração, começando pelo Flamengo. E no Flamengo, o Federico Manquello disse que não vai sentir a pressão de atuar com a camisa do rubro-negro, pois vem de um time que tem 7 conquistas de Libertadores da América. Ele fala já aqui no som da Bradesco Esportes FM. Inclusive vai ser a nossa primeira matéria, Manquello empolgado com a chegada no Mengão. E vamos falar do tricolor? Reforço apenas para a Florida Cup, Ronaldinho deve seguir tendo a imagem veiculada ao Fluminense, agora como embaixador. Já falando de quem pode atuar, o zagueiro Renato Chaves se juntou ao grupo do Fluminense em Orlando. O atleta chegou na madrugada desse sábado e foi recepcionado por Fernando Simone, diretor executivo de futebol da equipe do Fluminense. Pelo Vasco da Gama, o Rafael Leão destaca que o regulamento do Campeonato Carioca prevê que o Vasco seja mandante em clássicos contra o Flamengo por ter sido o último campeão carioca. O presidente Eurico Miranda afirma que o Clássico dos Milhões será realizado em São Januário. Novamente, muita polêmica vem por aí, envolvendo novamente estádios e presidente Eurico Miranda. Lembrando que teremos, né, a participação final está marcada de Marco Antônio Teixeira, ele que representa o América, né, diretor da equipe americana, já que o Flamengo vai mandar os seus jogos no Carioca no Julite Coutinho, como havia pedido há muito tempo. Por que reformar o Ítalo Del Cima se o Julite Coutinho está pronto? Mas para fechar, vamos falar de Botafogo.
E a repórter Joyce Passos destaca que Damian Lísio impressionou Ricardo Gomes em Domingos Martins, no Espírito Santo, e é eleito pelo comandante o camisa 10 do Botafogo. Cidade do Esporte. E seguimos com muitas informações. Vamos de Mancoelho, o Ranieri Borges? Vamos, ele que ainda não fala português, mas fala um espanhol que dá pra gente acompanhar muito bem. Ontem, entrevista coletiva na apresentação oficial do jogador, realmente muito interessante, e o jogador foi contundente, como já trouxe aqui no destaque, disse que não vai sentir o peso de vestir a camisa do Flamengo não, escolheu inclusive já a sua numeração. Vamos ouvir o Mancoelho falando sobre isso e muito mais durante a entrevista coletiva na sua apresentação no Mengão. Buen día. Perdón, esta primera vez voy a hablar en español. Prometo aprender portugués rápidamente. Me gustan los objetivos importantes y los desafíos grandes. Tenía un pensamiento de que estaba hace mucho tiempo en Independiente, el club que yo soy hincha y el club que yo amo y toda mi familia también, y necesitaba dar un paso en mi carrera. Agradecerle a la directoría de Flamengo por el esfuerzo, a la dirigencia de Independiente por la predisposición para poder llegar a Flamengo, a Uriel Pérez, mi representante, a Leo Ravelo, a Tom, a toda la gente que trabajó, a Rodrigo, para que yo pueda estar aquí. Y como dije, es un paso muy importante en mi carrera. Flamengo es un equipo muy grande, de hecho tiene la hinchada más grande del mundo, entonces es un desafío que me motiva. Você classifica o campeonato argentino, não sei se você acompanha o campeonato brasileiro, mas o campeonato argentino hoje mais difícil do que o campeonato brasileiro? No tuve la suerte de poder jugar, seguramente este año voy a participar en el torneo brasilero. El torneo argentino es muy duro, donde todos los equipos pelean de la misma forma. Y hay poca diferencia entre los equipos. Intentaremos con todo el grupo de trabajo poder tener un año muy satisfactorio en Flamengo. Estamos trabajando para eso. Hay un muy buen material. Intentaremos llegar al final del año com muitas alegrias. A gente estava falando no programa como a gente falaria o seu nome, né? Porque aqui a gente não tem esse som de LL que tem na Argentina. O Rodrigo falou Mancoelho, a gente fala Mancoelho. Como você prefere que a gente te chame? Manco, mais cortito, Manco. Tá ótimo. E a gente acompanhou esse início da pré-temporada e a gente tá vendo que você ainda não parece pronto a treinar com bola, você tá dando as voltas ainda no entorno do gramado. Ontem o técnico Muricy disse que é do próprio jogador. Você acha que em quanto tempo você já vai estar aí disponível? La idea es empezar a trabajar progresivamente, poder ganar tanto en lo muscular como en lo físico para una vez que entramos al campo de juego poder estar bien. Vienen partidos por delante que uno es lógico que quiere estar, pero bueno, intentaremos aportar desde el lado que a uno le toque. Estoy viviendo días muy felices aquí, conociendo a mis compañeros, al cuerpo médico, al cuerpo técnico, a los utileros, y estoy muy contento de poder participar en Flamengo. Mancoello, buenas tardes. Te voy a hablar en español también, pero creo que con el pasar del tiempo vas a aprender el portugués y vamos a comunicarnos mejor. Pero igual, en los últimos años, Flamengo contrató argentinos que no tuvieron éxito. ¿Qué te hace creer que vos tendrás una historia diferente en Flamengo? Uno siempre que comienza un ciclo, que comienza una nueva etapa, viene lleno de energías, ¿no? Hicieron un esfuerzo muy grande la dirigencia para contratarme. Estamos hablando de un club con 42 millones de hinchas. Entonces lo importante no es Mancoello, lo importante es el equipo, lo importante es los resultados que logremos con Flamengo. No soy una estrella, vengo a contribuir, vengo a aportar. Tengo muchas cosas buenas para brindarle al equipo.
y desde hoy voy a vivir y pensar para Flamengo. Entonces, es fútbol, los resultados mandarán, pero dejaremos todo dentro de la cancha para que los resultados sean los mejores. ¿De qué manera te gusta jugar? ¿Más adelantado o como segundo hombre de media cancha? En Flamengo, ¿cómo querés jugar? En el último tiempo tuve la suerte de poder participar en diferentes sectores de la cancha, los cuales me siento muy, muy cómodo, ¿no? Puedo jugar de segundo volante, como un hombre más adelantado también. De hecho, en la selección argentina jugué casi de delantero. Entonces, tener la tranquilidad de poder adaptarme dentro de la cancha en diferentes situaciones, en un fútbol tan dinámico como el de hoy, me da la posibilidad de poder desenvolverme muy bien. Mancoete, aqui, bom dia. Desde que você foi contratado pelo Flamengo, a imprensa, os torcedores, todo mundo falando que você foi a grande contratação do futebol carioca, o estrangeiro mais bem avaliado no mercado também. Te assustou um pouco até com a sua chegada no aeroporto? Muita imprensa, muita gente querendo te conhecer um pouco mais. Como é que está sendo esses seus primeiros dias e se te assustou um pouco essa chegada assim? No, para nada. Jugaba en un equipo en Argentina que tiene 7 Libertadores y la gente es de la misma forma. Me demuestro así porque soy una persona sencilla y vengo aquí para aportar, pero no me asustan los desafíos grandes. A outra pergunta é, você está chegando ainda, os treinamentos estão no começo, se você já tem uma ideia de quanto tempo você precisa para entrar em campo e se você já imaginou como seria a sua estreia perfeita com a camisa 23 do Flamengo. Hoy estuve hablando con el preparador, me dijo que me veía bien, que seguramente la semana previa, la semana posterior, estaré en la cancha, que es lo más lindo y lo que estoy esperando, porque es en el lugar donde uno conoce mejor a los compañeros. Vienen cosas muy lindas por delante, las cuales la tenemos que enfrentar de la mejor manera, y cuando estemos al 100% estaremos en el campo. Gostaria de preguntarle sobre el número 23. ¿Por qué usted está utilizando el 23? El número 23 fue un número que jugué en Independiente. Fue el número que salí campeón en Copa Sudamericana en el 2010. Y es el número de la diferencia de clásicos que lleva Independiente con Racing. Es en el último partido ganamos y tenemos 23 partidos de diferencia. Es como un recuerdo del último partido que me quedó. Tá aí, Ranieri Borges, Mancoello, um novo camisa 23 do Mengão. Por que 23, né? Ele explicou aí no final, o número que começou jogando no Independente, foi campeão da Sul-Americana em 2010 com esse número, e também a diferença de clássicos entre Independente e Racing, aproveitando para dar aquela provocada no Racing, que é o maior rival do seu ex-clube. Portanto, ele, aproveitando, escolheu esse número 23. Agora, chamou a atenção na entrevista coletiva a responsabilidade que ele chamou para si, né? Porque geralmente os jogadores costumam dizer que o Flamengo realmente é uma grande camisa, mas que não vai pesar e tal, mas que sentem orgulho. Ele não, chegou dizendo que vem de um clube que disputou 7 Libertadores e que não vai sentir, que ganhou 7 Libertadores e que não vai sentir pressão alguma. Então fica a expectativa em torno desse jogador que realmente vem como a principal contratação do Flamengo para a temporada, e eu acredito que a principal contratação entre os clubes cariocas e uma das principais do Brasil também. E vamos ver como é que vai ser, como ele vai se comportar nas mãos do técnico Muricy Ramalho, como vai ser a sua adaptação ao Brasil. Ele já disse que quer aprender a língua também, até para poder se comunicar melhor. Essa entrevista a gente pôde acompanhar toda em espanhol, até dá para entender, mas ele disse que quer aprender o português para poder se comunicar melhor aqui no Brasil. Então chamou bastante atenção essa entrevista coletiva dele pela segurança principalmente e também pela autoconfiança do jogador, né, Juan?
Ele se mostrou preparado, né? Até aproveitando a presença do amigo Rafael Leon nos estúdios da Bradesco Esportes FM. Rafael, ele pode ser o 10 do Mengão, apesar da 23. É um atleta que chamou atenção jogando no Independiente, talvez tanto quanto o Pisano, né? Que foi pro futebol de Minas e chega no Flamengo com status de 10, mas com a camisa 23. Exatamente, Juan. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bradesco Esportes FM, ligados aqui no 91.1 no seu dial carioca. O Mancoelho chega com um status realmente de craque, né? Chega com uma expectativa muito grande em cima dele, talvez muito também pelo que é o Flamengo em si, né? Às vezes, assim, uma contratação que é desconhecida na maioria dos casos para muitos, mas chegou e vestiu a camisa do Flamengo, já tá prometendo muito. No caso do Mancoelho, a gente que já conhece ele da equipe do Independiente, quem acompanha com mais atenção o futebol sul-americano sabe da qualidade do jogador, ele não chega para ser aquele 10 propriamente dito, né? Mas pelo fato de ser um meia e pelo fato do Flamengo ter tido uma carência muito grande nessa posição no ano de 2015, também já há algum tempo, ele chega com o status de que vai chegar para ser o dono ali do time, o cérebro da equipe ali naquele meio de campo, que foi talvez assim o principal problema do Flamengo, entre tantos que teve em 2015, mas do principal, porque o Flamengo tinha um problema na transição da defesa para o ataque. Foi isso, inclusive, que custou talvez até a classificação para a Copa Libertadores deste ano. Sendo assim, o Mancoelho chega, logicamente, para assumir a 10, teoricamente, né, entre aspas, a 10 pela posição, né, mas assumindo aí a camisa 23, e eu gostei muito da resposta dele, falando que chegou, não vai sentir a pressão porque vem de um clube que já conquistou 7 vezes a Libertadores. A gente lembra que o Independiente é o maior campeão da história da Libertadores, porque ele mostrou personalidade, mostrou que, por mais que o Flamengo seja uma equipe grande, por mais que o Flamengo tenha tradição, camisa e tudo isso, eu sou um cara que eu tô acostumado a jogar em clube grande, e isso aí pra mim não é um problema. Isso aí já é um ponto positivo para o Mancoelho, que a gente fica na torcida para que realmente renda o esperado com a camisa do Flamengo. Ele chama a atenção que ele fez totalmente diferente dos últimos argentinos que passou. Ele chamou realmente a responsabilidade. Ranieri, você quer falar sobre o assunto? Quero trazer até um comentário. Muita gente acabou se esquecendo nessa temporada de 2016, porque foi um jogador que no final de 2015 ficou um pouco encostado. Mas o Flamengo ainda tem o Ederson, que pode render bastante com a camisa do rubro-negro, jogador de meio de campo, e acredito que possa formar inclusive uma dupla de meio de campo com o Mancoelho. Ele, caso retorne, esteja ainda tem bem, o Alan Patrick também. Tem o Alan Patrick. Eu acredito que o Flamengo esteja montando um bom elenco. Resta saber se vai corresponder dentro de campo, porque muda muita coisa. Mas está montando um bom elenco para essa temporada, Juan. E no caso, só entrando no que o Ranieri falou, tanto o Ederson quanto o Alan Patrick chegaram muito bem ao Flamengo e acabaram caindo de rendimento ao longo da competição. O Mancoelho chega ali com a expectativa, né, de assumir essa posição e realmente não cair de rendimento, como aconteceu com os outros dois, mas que já mostraram que também tem futebol para isso. Mudando de assunto, bola rolando pelos campeonatos na Europa, o 4º gol do Tottenham diante do Sunderland pelo campeonato inglês. Ainda teremos a 1h, Bournemouth contra Norwich, Chelsea contra Everton, Manchester City contra Crystal Palace, Newcastle contra West Ham, Southampton contra West Brom e Aston Villa contra Leicester. Fecha a rodada às 3h30 da tarde. E você está na Bradesco Esportes FM, a rádio seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. E seguimos com muitas informações para falar de Liga Sul Rio Minas, né? E quem chega é o repórter Nicolas Freitas. Após a reunião técnica da Primeira Liga, ficou definido que a competição usará árbitros das 3 federações que apoiam o torneio, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, e que com as outras duas, Rio de Janeiro e Paraná, o assunto teria que ser conversado. Porém, para o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação do Estado do Rio de Janeiro, Jorge Rabelo, não é preciso perder tempo, uma vez que o presidente da entidade, Rubens Lopes, já deixou clara a posição de não apoiar o torneio. Dessa forma, Rabelo antecipa que, apesar de ainda não ter sido procurado pela Liga, não há qualquer possibilidade de liberar os árbitros do Estado para a competição. Nesta quinta-feira, Marco Antônio Martins representou a ANAF em reunião técnica da Primeira Liga realizada na sede do Flamengo. Ele vai integrar a Comissão de Arbitragem da
liga ao lado de Salvio Spínola, indicado pelos clubes. Um terceiro nome ainda será divulgado, após indicação do Bom Senso Futebol Clube. Nicolas Freitas para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos todos cantar de coração a cruz de Malta. Rafael Leão, vamos falar de Vasco da Gama. Você está com a equipe da Colina. Vamos de informações que o presidente Eurico falou que vai mandar os jogos em São Januário, principalmente contra o Flamengo, o clássico. Pois é, Juan, mais uma vez, boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Bradesco Esportes FM. Exatamente isso, é um dos temas talvez mais polêmicos, talvez o mais polêmico do dia realmente seja esse, mas vale a gente frisar, é um desejo da torcida vascaína há muitos anos, há muito tempo. A torcida do Vasco reivindica pelo direito de jogar os clássicos em São Januário. A gente lembra, claro, sempre que para haver clássicos em São Januário, existe essa possibilidade realmente, que já foi inclusive liberada pelo Corpo de Bombeiros e todos os outros órgãos responsáveis pela segurança dentro dos estádios. Existe sim a possibilidade de haver clássicos em São Januário. Só que para isso acontecer, é necessário que a proporção das torcidas dentro do estádio seja 90% do Vasco, do caso o mandante da partida, e apenas 10% que seja reservado para a torcida visitante, como acontece quando um clube de outro estado vem para São Januário. No caso, deixaria de ser um clássico 50-50, como o Carioca está acostumado, como sempre foi historicamente, tanto no Maracanã quanto no estádio Newton Santos. No caso de São Januário, é impossível ter a realização de um clássico nos termos antigos, nos termos tradicionais de 50% do estádio para cada torcida. Para acontecer clássico em São Januário, tem que ser 90% para a torcida do Vasco e 10% para a torcida adversária, o que, claro, provoca um certo problema para quando a torcida do Vasco, por exemplo, o Vasco não seja o mandante, isso se inverte, vale também para os outros. No caso, Flamengo e Vasco com o Flamengo mandantes, onde quer que seja, 90% seria reservado à torcida do Flamengo e apenas 10% para os vascaínos. Enfim, a questão toda é, o Vasco quer jogar em São Januário. A gente lembra, tanto agora para o Campeonato Estadual, quanto até o final dos Jogos Olímpicos, os clubes cariocas não poderão utilizar nem o Maracanã, nem o estádio Newton Santos, salvo algumas exceções. Ainda está sendo estudada a hipótese desses estádios estarem liberados pelo menos para a reta final da competição do Campeonato Estadual, para as semifinais e para a final da competição. Pode ser que a gente tenha ou o estádio Newton Santos ou o Maracanã para a realização desses jogos, mas durante o Campeonato Estadual, durante as partidas iniciais e durante a metade do campeonato, isso aí não acontecerá. Sendo assim, como a gente já viu nos destaques e também veremos no noticiário, o Flamengo está estudando outras possibilidades, o Lite Coutinho, o Fluminense em Volta Redonda, e assim vai indo. No caso do Vasco, ele está mais tranquilo porque ele sempre teve São Januário, então para ele tá tranquilo. E o que reforça do Vasco poder utilizar São Januário nos clássicos é o regulamento do Campeonato Carioca para esse ano, que é um pouco diferente de como sempre foi historicamente. O regulamento do Campeonato Carioca para essa edição prevê o seguinte: no artigo 18, parágrafo 5º, fala o seguinte: nos clássicos da primeira fase, ou seja, agora na reta inicial do campeonato, o campeão e o vice-campeão do último campeonato, né, imediatamente anterior a este, no caso o de 2015, no qual o Vasco foi o campeão e o Botafogo o vice-campeão, quando eles não jogarem entre si, no caso Vasco e Botafogo, terão o mando de campo. Ou seja, o mando de campo nesses jogos da primeira fase em todos os clássicos, para o Vasco é o mandante. Sendo assim, ele escolhe aonde ele quer jogar. E o presidente Eurico Miranda já declarou, não nega a ninguém, a vontade dele é que o clássico seja realmente realizado no estádio de São Januário. Isso é um tema que causa polêmica, muita gente não concorda com isso, outros concordam. O fato é, para isso acontecer, tem que acontecer nos termos que a gente falou, 90% pro Vasco, 10% pro rival. E a gente lembra mais uma vez o seguinte, não sei se vocês lembram, mas o Vasco, por exemplo, passou boa parte do último Campeonato Brasileiro sem jogar nenhuma partida em São Januário, desde a derrota para o Palmeiras, ainda no primeiro turno, até o jogo contra o Corinthians, já na reta final do campeonato. Esse período todo em que o Vasco ficou sem jogar em São Januário foi por diversos motivos. Para fazer uma reforma no gramado, porque o Vasco não estava conseguindo bons resultados em São Januário na época, entre outros. Mas um desses motivos também era a adequação de São Januário para aumentar a sua capacidade de público, que na época estava reduzida. Com as melhorias que foram feitas nas estruturas gerais do estádio, foi possibilitado, aí sim, depois recebendo o laudo do Corpo de Bombeiros e de outros setores do governo, de que o Vasco poderia realizar os clássicos em São Januário. São Januário ficou liberado para receber os clássicos, desde que respeitando a proporção, 90% para os torcedores do Vasco, 10% para os torcedores rivais.
camisa imortal. Lembrando, é claro, que o Vasco, como mandante, tem direito de escolher aonde quiser para mandar seus jogos, para fazer o adversário ir para onde que ele quiser. E tendo uma casa, não tem por que não utilizar, ainda mais nesse momento que vive o futebol carioca, né, Rani? E até envolvendo uma questão técnica também, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Major Silvio Luiz, comandante do JEP, já há algum tempo, inclusive o Silvio Luiz também já falava sobre essa situação, que é liberada, né, a realização de clássicos em São Januário. A Polícia Militar garante a segurança de ambas as torcidas quando for realizado o clássico em São Januário. Já há algum tempo a Polícia Militar dá essa garantia, claro. O Rafael Leão já até trouxe aqui pra gente, São Januário passou por reforma, inclusive na divisão das torcidas, agora tem uma grade que ela é móvel, de acordo com o tamanho da torcida adversária, então facilita também a colocação, e a proporção tem que ser 90-10. Caso contrário, não pode acontecer, e a própria Polícia Militar garante a segurança. Acredito que o Vasco queira fazer valer o direito de jogar no seu estádio, por uma questão até mesmo cultural, e a presidente Eurico Miranda gosta de acirrar essa rivalidade. O Vasco tem estádio, ao contrário dos outros clubes cariocas que até tem estádio, mas não em condições de receber um jogo de campeonato carioca, partidas oficiais. Então o Vasco deve fazer valer o seu direito, aproveitando e se valendo da ausência do Maracanã e do Estádio Olímpico Newton Santos. Juan. Rafael Leão. E vale destacar que posteriormente, pelo regulamento do Campeonato Carioca, nos clássicos seguintes ainda vai haver um sorteio. Então pode ser que, por exemplo, o Vasco seja mandante mais uma vez e mais uma vez escolha São Januário. Mas o Flamengo já deixou claríssimo o seguinte: se o clássico for realmente realizado em São Januário e posteriormente o sorteio decretar que o Flamengo será o mandante, ele vai fazer valer o seu direito. Aí quando o Flamengo for mandante, 90% da torcida será do Flamengo e apenas 10% do Vasco. O que eu acredito, todos nós devemos considerar justo, né? Já que uma vez que o jogo sendo realizado realmente em São Januário, com 90% para a torcida do Vasco e 10% para a torcida do Flamengo, é o que deve acontecer. Mas ainda há possibilidade nesse sorteio, o Vasco, é claro, ser o mandante mais uma vez, e isso novamente se repetir. É aquele caso, né? Se vale pra um, tem que valer pra outro pra ser justo, né? Se realmente acontecer do Vasco jogar 2 vezes em São Januário, como diz o meu pai, azar naval, né? Deu azar nesse tipo de situação. Exatamente. E vale destacar mais uma questão polêmica em relação ao arbitral que aconteceu ontem, que foi em relação a jogar fora do estado do Rio de Janeiro. Como a gente destacou aqui já no nosso noticiário e vem destacando já nos últimos dias, sem as opções do Maracanã e do estádio Newton Santos, também existe a possibilidade para os clubes que não possuem estádio, né? No caso Flamengo, Fluminense e Botafogo, de realizarem partidas fora do estado do Rio de Janeiro. Podem atuar em Brasília, em São Paulo, em qualquer outro estado também. E isso está previsto também no regulamento geral do Campeonato Carioca deste ano, no artigo 33, que diz o seguinte: excepcionalmente em 2016, em função da realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016, caso não se disponha dos estádios do Maracanã ou Newton Santos, quaisquer partidas dos clássicos da semifinal ou da final poderão ser, por acordo entre os clubes participantes das respectivas partidas e com a anuência da FERJ, realizadas fora do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, se os dois clubes concordarem em disputar a partida fora do estado do Rio de Janeiro e a FERJ liberar, beleza, não tem problema nenhum termos partidas do Campeonato Carioca fora do estado do Rio de Janeiro. O problema todo é que, no caso de um clássico com o Vasco, o presidente Eurico Miranda já garantiu: o Vasco não joga fora do Rio. É óbvio, ele não pode fazer nada se Flamengo e Botafogo, Flamengo e Fluminense, Botafogo e Fluminense quiserem jogar fora. Mas no caso em que envolve o Vasco da Gama, o Vasco não joga fora do Rio, pelo menos de acordo com as palavras do presidente Eurico Miranda. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesse artigo é que ambas as equipes têm que estar em acordo. Vamos citar como exemplo: Flamengo e Fluminense estão alinhados, podem jogar fora do estado, estão em acordo. Mas tem o seguinte: com a anuência da FERJ. Vamos aguardar, que ainda deve ter muita polêmica ainda envolvendo isso. Lembrando que isso abre um precedente a Juiz de Fora, a Brasília, a Natal, levar jogos do campeonato. Qualquer lugar pode ser palco
do Campeonato Carioca. Não tá especifica. parecendo a Copa da Itália, né? Que faz seus jogos na China. Exato, e não tá especificando. Qualquer lugar, qualquer outro estado tá liberado. O regulamento... a anuência da FERJ. Exatamente, mas é bem provável que a FERJ não tenha o que se opor, a não ser que Maracanã e o estádio Newton Santos estejam à disposição. Caso contrário, provavelmente ela não deve implicar em relação a isso, pelo menos dentro do campeonato estadual. Outras competições são outro problema. E você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos a um break, vamos faturar. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais, já começando com interatividade sobre o assunto. Cidade do Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte. Estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM 91.1, a rádio do seu esporte, com sotaque carioca voltando nas transmissões de jogos e também durante a programação com a volta na nossa área e com o BEC, né? O Bradesco Esporte Clube. Além disso, temos o Cidade do Esporte todo final de semana, a partir do meio-dia para você. Ainda tem futebol eletrônico, tem muito Rio nessa rádio, isso é muito bom pro ouvinte carioca. E lembrando que temos partida que será transmitida no dia de amanhã, não é, Ranieri? Isso mesmo, amanhã, domingo, às 4h50, teremos a abertura. Partida do Fluminense, primeira partida do Fluminense com narração aqui na Bradesco Esportes FM contra o Shakhtar Donetsk, que é amistoso internacional não, Florida Cup. Partida que vai ser válida pela Florida Cup, torneio de pré-temporada que está sendo realizado lá na Flórida, nos Estados Unidos. A narração é dele, do Cadu Macri, comentários do Acácio, eu vou estar na reportagem, e a coordenação e também o plantão com o Rafael Leon. Portanto, 4h50 da tarde, Cadu Macri narra Fluminense e Shakhtar Donetsk com os comentários do goleirão Acácio. Rafael Leon. E vale lembrar que essa não é a primeira transmissão esportiva aqui do Rio de Janeiro em 2016. Já transmitimos esta semana. E demos sorte, Flamengo, né? Pela Copinha, com narração de Mauro Santana, comentários do Rogério Lourenço, no plantão da coordenação estava o Thier Leal, na mesa o Chiquinho, nosso Francisco Alves. Demos sorte, foi a primeira transmissão do Rio de Janeiro 2016, a primeira de muitas, e amanhã já tem mais Fluminense e Shakhtar Donetsk na rádio do seu esporte, no Dial 91.1 FM. E vamos voltar à discussão agora na interatividade. Temos pergunta, temos a galera participando. James Rodrigues. É isso aí, Juan Rodrigues, a galera participando bastante com a gente aqui, sempre junto com a galera da 91.FM, bombando firme e forte no esporte, amigos. Tem o Ricardo Tonel, Jefferson Gomes, Luiz Carlos Dedé, Paulo César Alves, toda essa galera ligadinha aqui na gente, acompanhando informações 1000 da Bradesco Esportes FM. O Rômulo de Nova Iguaçu, ele ouvindo a gente também, ele torce pelo América. Ele fala que é impressionante no Vasco o Jorginho ter no elenco Marcelo Matos de volante. Ele não concorda, acha que essa aquisição por parte do Vasco da Gama realmente não agrega tanto assim ao time. Já o telefone de final 6794, ele fala que vai ser chato não ter partidas contra o Flamengo no Maracanã. Já outro ouvinte no telefone de final 0298, ele fala que o Botafogo, independente da situação, não pode ser considerado pequeno, tanto pela história como pela tradição. É um clube sempre muito grande e não há como mudar isso. E agora, voltando às atenções para a enquete que nós colocamos aqui sobre a situação de São Januário em relação a receber clássicos, inclusive o clássico dos milhões, como Vasco e Flamengo. 17% falam que sim, que poderia receber o São Januário esse clássico, como outros jogos também mais importantes, e 83%, vejam só, ouçam só também, né, aqui na 91.1, eles falam que não, eles colocam que não realmente daria para receber São Januário um clássico como esse, amigos do esporte. Lembrando que James Rodrigues é o craque da equipe do Real Madrid, que o Chelsea está de olho. É porque o James Azevedo é um craque na interatividade. É isso aí. E por isso causou a confusão.
E temos mais comentários sobre esse assunto. O Rafael Leon quer comentar a interatividade da galera? Claro, sem dúvida. Assim, a gente compreende que a maioria dos torcedores, inclusive, eu aposto que a maioria que participou aqui na enquete é flamenguista, óbvio, sem problema nenhum, até porque é realmente a maior torcida. E a gente compreende que a torcida do Flamengo seja contra a realização do clássico em São Januário, até mesmo compreendendo o alto risco que esse jogo traz. A gente lembra, a rivalidade entre Vasco e Flamengo é uma rivalidade muito acirrada, é talvez a principal do Rio de Janeiro, uma das maiores do Brasil e do mundo mesmo, e sempre tivemos históricos de problemas em relação a esse clássico, ainda mais em São Januário. A gente lembra que São Januário tem um problema não só internamente, não só dentro do estádio, mas também no entorno dele. São ruas muito fechadas, muito estreitas, tem problema para poder chegar, né? A acessibilidade do estádio não é tão fácil quanto a do Maracanã e do próprio Newton Santos, que também não é tão fácil assim, mas é um pouco mais fácil do que São Januário. Então São Januário tem um trem perto, né? Exatamente. No caso de São Januário, realmente é um pouco mais difícil de você chegar lá. Há maiores possibilidades para uma questão de emboscadas ou coisas assim do gênero. Então é compreensível que o torcedor sinta algum receio. Por exemplo, é difícil de imaginar que, por exemplo, uma família de rubro-negros vá para São Januário assistir um clássico entre Vasco e Flamengo. É provavelmente uma galera de torcida organizada que deve ir para lá. Agora, quem faz o jogo ser violento ou não é o torcedor. Se o torcedor não estiver predisposto a ir pro jogo já para brigar, e sim apenas para acompanhar a sua equipe, torcer pela sua equipe e incentivar o seu time, não devemos ter problemas. A própria Polícia Militar, assim como o Ranieri já trouxe mais cedo, ela própria garante a segurança. Provavelmente deve haver, enquanto a torcida do Flamengo se desloca para São Januário, eles devem ser escoltados pelos policiais do JEP, pela própria Polícia Militar. Deve haver realmente um esquema de segurança maior para prevenir que não haja confrontos até a chegada do estádio. A gente lembra, inclusive, que um bom evento teste que acontece geralmente para essa situação de clássicos em São Januário é a partida entre Vasco e Corinthians. O Corinthians não é um rival como o Flamengo, é verdade, mas o Corinthians também tem um histórico de rivalidade muito grande com o Vasco. E há jogos entre Vasco e Corinthians em São Januário geralmente sem maiores problemas. Isso porque no confronto, como é que é feito o esquema de policiamento? Geralmente a torcida do Corinthians chega com muita antecedência em relação à torcida do Vasco, é escoltada pelos policiais até a entrada do estádio. Dentro do estádio há uma separação muito bem dividida das duas torcidas, enfim. São coisas que são possíveis serem feitas em São Januário para receber também a equipe do Flamengo, do Fluminense e de qualquer outro rival. É claro, existe sempre o risco, existe sempre toda a situação de risco mesmo. Mas, se feito da maneira adequada, como a gente está botando aqui, 90% da torcida do Vasco, 10% apenas da torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo sendo escoltada pelos policiais, chegando com antecedência, saindo bem depois dos vascaínos e tudo mais, eu acho que é possível sim o clássico ser realizado em São Januário. Se vai ter a mesma graça de quando é no Maracanã 50-50 é outra história. A questão é a viabilidade. Adequação, né? A adequação. Se é viável ou não receber. Eu acredito que sim, até porque os órgãos competentes acreditam que sim e estão dando as suas garantias para isso. Portanto, por mais que os torcedores flamenguistas sejam contrários à realização do clássico em São Januário, eu acredito que, feito com bastante segurança, na medida que deve acontecer, provavelmente não teremos grandes problemas dentro do estádio de São Januário. A gente lembra que o último aconteceu em 2005, vitória do Vasco por 2-1. Pra fechar o assunto, era isso que eu ia comentar, né? Que já aconteceram clássicos em São Januário entre as duas equipes, até entre outros rivais, né? Vasco e Botafogo e Vasco e Fluminense também. Já tivemos o clássico lá. E lembrando que o Flamengo deve mandar seus jogos, né? Vai mandar no Julite Coutinho, que também só tem uma entrada. O Ítalo Del Cima, que era um estádio que foi cotado, também só tem uma entrada. Pois é. Ou seja, o esquema de segurança que é o primordial para que esse tipo de situação aconteça, que a segurança seja garantida. Se essa for garantida, os jogos podem acontecer. Pois é. E ainda tem a questão da viabilidade, que é o que a gente está falando. Você foi perfeito no seu comentário em cima do Julite Coutinho, estádio também do Campo Grande. Agora, talvez o único que o Flamengo, caso ele seja mandante, ele possa fazer isso, seja talvez o estádio do Volta Redonda, Raulino de Oliveira, que oferece alguma
oferece um pouco melhor as condições, né, para a entrada dos torcedores e até mesmo a distribuição dos torcedores dentro do estádio. Ou então seria fora do estado do Rio de Janeiro, talvez em Brasília. Só que aí entra no problema do que o Eurico Miranda falou, de que o Vasco não joga fora do estado do Rio de Janeiro. É um monte de polêmica, como não poderia deixar de ser, mas vamos aguardar os próximos episódios. A princípio, o primeiro clássico entre Vasco e Flamengo vai acontecer em São Januário, com a distribuição 90-10. James Azevedo, antes de irmos para a nossa entrevista internacional, vamos relembrar os canais para a galera e também as enquetes que temos aí aqui nos nossos canais de interatividade. É isso aí, Juan Rodrigues, sempre convocando a galera para participar com a gente aqui na 91.fm, através do telefone 2295-0046. Ligue pra gente, nós vamos atender diretamente aqui no estúdio da Bradesco para debater sobre futebol, colocar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua colocação no ar aqui na 91.fm. Também a galera pode participar mandando mensagem de texto, de áudio pelo 964-33-8136. Esse é o número do WhatsApp, o famoso app, aqui na Bradesco Esportes, 964-33-8136. Além disso, temos as outras opções, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, lá no Facebook. Tem até a foto aqui do Juan Rodrigues com o Ranieri Borges aqui verdade, nos estúdios. James, você não tinha chegado e nem o Rafael Leão, exatamente. Por isso não vale pleitear a vaguinha. Lamentável. Ainda. Tá vendo? Então, a foto ficou aí apenas com 2 integrantes da Bradesco Esportes, mas aí curta a nossa página lá no Facebook e também temos o Twitter, @Bradesco FM Rio, que tem a famosa enquete aí, né, colocando essa situação, se lá o São Januário, o estádio do Vasco, ele deve receber grandes clássicos ou não. O que você acha? Então participe, clique lá sim ou não, dê a sua opinião pra gente. Lembrando, Juan e amigos, que na segunda-feira teremos a volta do programa Nossa Área 1, primeira edição, aqui nas manhãs da Bradesco, com o Cadu Macri, com o craque Roberto Dinamite, e eu estarei ajudando todos esses aí, né, que estarão participando com a gente aqui na manhã, com a interatividade, mandando mensagem, ligando pra gente. Então, fique ligado aí, o programa está voltando mais forte do que nunca, amigos. É o Dial Carioca com a voz do Rio de Janeiro aqui na Rádio do Seu Esporte. E vamos, uma entrevista internacional, vamos ouvir a palavra de um futuro grande craque do Manchester United, Andréas Pereira. Estive conversando com ele durante a semana aqui na Rádio do Seu Esporte para falar sobre um golaço olímpico que ele fez contra o Tottenham. Vocês chegaram a ver o gol do Andréas contra o Tottenham no Sub-21? Particularmente não, mas agora despertou curiosidade, vou dar uma caçada aqui no YouTube e ver esse golaço aí. E depois da entrevista a gente comenta sobre o assunto. Vamos ouvir o Andréas Pereira, que começa falando justamente sobre o golaço. Não, então, foi bom, né? Eu tava treinando, treinando não, esse lance, né? Mas eu treino bastante, assim, bola parada. E daí no jogo eu já tinha tentado uma vez bater, fazer o gol direto, só que daí na segunda vez eu falei, vou tentar de novo, e a bola entrou. Então fiquei muito feliz. E aí também eu joguei esse jogo pra ter ritmo de jogo. O treinador mandou eu descer pro Sub-21 pra jogar, então foi um ótimo jogo pra mim, fiz 2 gols, então foi muito bom. Agora, Andrés, como é que é estar em campo pelo Sub-21 do Manchester, ter a carreira na Inglaterra? Você sente que tem alguns pontos a mais em relação aos outros jovens brasileiros que têm o sonho de jogar em equipes grandes, como o próprio Manchester, um Chelsea da vida, equipes enormes do futebol inglês, que é o maior do mundo, e você já tá por aí? Não é pontos a mais, é que eu já tive a base aqui na Europa, então eu já sei aqui que os caras querem, o jeito que os caras jogam, então sou mais acostumado a jogar do jeito que eles querem, né? E do resto, assim, que eu sempre joguei no Sub-21, agora tô no meu time, eu acho que isso ajuda bastante. Eu acho que, mas mesmo assim, os brasileiros, depois que eles vêm pra cá, eles têm que acostumar a jogar, se adaptar, e eu não preciso passar por esse processo, então isso que é bom. Agora, o que o atleta que atua na base de um grande na Europa encontra? De estrutura, de molde de jogo? É possível mesclar o que é melhor do Brasil, que é a técnica, com a tática, que é o melhor do futebol europeu, já que eles obedecem muita questão tática? Você sente que consegue mesclar isso no seu jogo? Sim, eu acho que eu tenho que pegar as melhores coisas aqui da Europa,
tática, mas a técnica melhor do Brasil, os dribles, a ginga. Então, fazendo uma mescla, isso daí fica bom, né? Mas então, é difícil, porque tem um jogador que no Brasil que tem mais o estilo aqui europeu, que gosta mais de jogar com passe, e eu sou mais um jogador ofensivo que gosta de dar assistência, gosta de driblar, então eu tenho mais estilo brasileiro, e é o que os europeus gostam aqui que não tem. Agora, talvez a pergunta que todos queiram fazer, né? Como é que é o clima de Manchester? É diferente atuar em uma equipe tão vitoriosa quanto o United? É uma pressãozinha gostosa, o Andrés? Não, então pressão sempre tem aqui no Manchester, né? Por causa que é um time muito grande e a gente sempre tem que ganhar título, e claro que você tem que jogar, você tem que saber se lidar com essa pressão. Mas isso, assim, eu já tô acostumado, que já faz tempo que eu jogo aqui. E também quando fui jogar com a seleção na Copa, sempre tem essa pressão, o Brasil tem que ganhar, então já estou acostumado a jogar com essa pressão. Agora o Manchester tem boas histórias, né? Grandes nomes passaram por aí. Qual desses grandes atletas que passaram pela equipe do Manchester te inspira? Tem uma gama de bons nomes mundiais que passaram com as camisas do Red Devils, né? Sim, eu sempre admirei muito o Cristiano Ronaldo quando eu vim pra cá, e daí ele foi pro Real Madrid, e eu gosto muito do estilo dele, então pra mim ele é um dos melhores jogadores do mundo. Agora, o que você pretende ter com a camisa do Manchester United? Pretende ser um ídolo, como foi um dia o CR7, né? Inclusive você citou ele como a sua inspiração. Pretende seguir os passos dele? Como é que você pensa isso? Não, eu só quero agora começar a jogar, ser titular aqui, ser campeão da Premier League, ganhar uma Champions, e mais pra frente meu sonho é ganhar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Agora pra você, Andrés Pereira, jogador da equipe do Manchester United, com quem a gente bate um papo aqui na Bradesco Esportes FM nesse momento, como é que foi subir pro profissional, ganhar espaço? Sente que a diretoria aposta muito no seu futebol? E temos também uma Olimpíada, né, nesse ano no Brasil. Te motiva a correr mais pelo United para ganhar essa vaga? Sim, então faz 2 anos passado que eu subi profissional, foi quando o Van Gaal chegou aqui, e eu acho que eles confiam bastante em mim, assinei um contrato novo aqui, tô jogando, joguei o jogo da Copa, tô em todos os jogos, tô envolvido, entro em todos os jogos quase, então tô bem, o treinador tá me dando confiança, a diretoria, os treinadores aqui, o Giggs fala comigo bastante, então todo mundo tá ajudando bastante aqui, e isso é bom para mim também, que ajuda a confiança, claro. E pensando nas Olimpíadas, que é no Brasil, claro que motiva mais, que eu quero jogar, quero fazer minha parte aí, se Deus quiser eu posso ser convocado pelas Olimpíadas, que vai ser um sonho pra mim, e se Deus quiser vamos estar junto aí. E como é ser profissional do Manchester? Como é trabalhar com um cara como o Louis van Gaal? Ele é exigente, e tem o Ryan Giggs também ali do lado, né, que é ídolo do clube. Como é que é trabalhar com um grande ídolo como o Giggs também? Não, trabalhar com o nosso treinador, o Van Gaal, é um ótimo treinador. Aprendo com ele muitas coisas todos os dias, e ele é muito exigente, sim, ele tem que fazer todas as coisas perfeito, tem que treinar sempre focado, então ele gosta que o jogador tudo tem que se impor muito nos treinos, então ele é um ótimo treinador, muito bom. E o Giggs Giggs é fenômeno como jogador, treinei junto com ele, e agora como auxiliar do nosso treinador, ele é um ótimo auxiliar, ele ajuda bastante, principalmente pro jogador da posição, que eu jogo mais na posição dele. Ele me ajuda bastante, fala pra mim o que eu tenho que fazer no jogo, nos treinos, então ele me ajuda muito fora de campo também. Andrés, foi um prazer bater um papo contigo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Queria parabenizar pelo seu golaço que você fez na última semana, dizer que sou fã
no seu futebol e desejar muito sucesso em 2016. Para finalizar, eu queria te perguntar sobre o episódio que teve do Galo, né, ex-treinador da seleção brasileira de base, coordenador que esteve no Projeto Europa convencendo alguns jovens atletas de que a CBF, a seleção brasileira, contava com o futebol deles. Como é que foi isso para você? Se foi decisivo na sua carreira? Queria finalizar com essa pergunta para você. Então, o Galo foi lá para convocação, que me convocou a primeira vez. Fiquei muito feliz que ele teve me convocado, muito grato por isso. E também, quando fui para a Copa, pela oportunidade que o nosso novo professor, o Rogério Micali, pôde me dar. Então, queria agradecer muito esses dois professores que me ajudaram bastante também. E se Deus quiser, posso continuar essa caminhada aí na seleção. E é isso aí, mano. Abraço aí pra você. Falou, abração aí, tamo junto. Tá aí esse o Andréas Pereira, jogador da equipe do Manchester United, que fez um golaço olímpico aqui, conversando na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Ele que é uma das grandes joias do Manchester, no Sub-21 usa 10, no profissional usa a camisa 44 e tem muito sucesso pela frente. Esse foi o nosso convidado aqui na rádio do seu esporte. Tá aí o Andréas Pereira que fez um golaço. Conferiu o golaço do Andréas Pereira por aí, ô Rani? Conferi o golaço, realmente um escanteio cobrado pela esquerda. Ele bateu com a perna direita, o goleiro nem viu a bola, esperava aquele tradicional cruzamento na área, mas não, ele bateu fechadinho, ela caiu lá no ângulo do outro lado do gol e ele conseguiu marcar esse golaço. Acabei procurando esse gol, um outro gol dele de falta também, muito bonito. Sensacional, bate realmente muito bem na bola. Bate bem na bola ele, não foi por sorte o gol olímpico, porque na falta também muito bem colocada, Juan. E temos um convidado, né, o Ranieri Borges, convidado que tem relação com o estádio que o Flamengo vai utilizar durante o Campeonato Carioca, é isso? É isso mesmo, vamos conversar agora com o Marco Antônio Teixeira, diretor de futebol da equipe do América, que vai falar com a gente a respeito exatamente dessa situação. Falávamos muito de estádio para esse Campeonato Carioca por conta em relação, né, ao Maracanã fechado, também o Estádio Olímpico Newton Santos fechado, os clubes grandes tentando recorrer às equipes de médio porte do Rio de Janeiro, e o América tem um excelente estádio que foi inclusive recentemente reformado e tem condições de receber as grandes equipes do futebol carioca. O Flamengo inclusive fechou uma parceria para a locação do estádio Julite Coutinho em Edson Passos, e o Marco Antônio Teixeira, desde já agradecendo a participação dele aqui no Som da Bradesco Esportes FM, vai falar um pouquinho com a gente a respeito desse assunto. Como é que foram as tratativas entre Flamengo e América para poder contar com esse estádio para o Campeonato Carioca de 2016? Muito obrigado pela participação, Marco Antônio. Obrigado. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Bradesco. Na realidade, essa tratativa nós começamos há uns 10 dias atrás. Tá certo, o Flamengo nos procurou, tentando saber se porventura tá certo, o América teria interesse em receber os jogos dele. Imediatamente eu falei que o América teria maior interesse, seria até honroso para a América receber o Flamengo aqui no estádio Julite Coutinho. E aí fomos conversando e já ajustamos, você entende, quanto à locação do estádio. Nós só estamos afinando agora essa questão da operação do jogo, você entende? Está faltando finalizar, você entende? Então, provavelmente na segunda-feira a gente assinar o contrato a respeito disso. A ideia, tá certo, o Flamengo, e pelo menos no termo do contrato, naturalmente seria os 3 jogos, certo, que ele teria nessa primeira fase da competição, porque no caso dos clássicos, os clássicos não poderiam jogar aqui. Então seriam esses 3 jogos, exceto o clássico. O Flamengo já teve experiência de jogar no estádio, tá certo que há muito tempo atrás, em 2005, algumas modificações foram feitas no Julite Coutinho. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Tem mais alguma modificação que vá ser feita para receber torcedores do Flamengo no estádio? Ou já está tudo basicamente pronto? Eu estive, inclusive, recentemente no estádio, pude perceber que realmente algumas modificações foram feitas, até bem feitas, até em relação ao como a imprensa é recebida no estádio hoje em condições muito melhores, as cabines climatizadas, até mesmo todo colocado para que o sol não incida diretamente dentro das cabines de transmissão. Alguma modificação a mais vai ser feita no estádio? Você tem essa informação pra gente?
Em termos do jogo, para esse campeonato carioca não, mas a gente tem um projeto em curso que é de revitalização completa do estádio Julito Coutinho. Por essa razão, dentro do nosso plano estratégico de modernização, a gente entrou no Profut, quer dizer, porque a nossa primeira ideia era equacionar nossas dívidas frente à CND. E com a CND nós vamos buscar a captação de recursos para completar essa revitalização, ou seja, melhorar vestiário, melhorar, criar um campo anexo, que poderia ser o principal do acesso à categoria de base, mas não para essa competição. Para essa competição é no estado que ele está hoje, que ele será entregue a Flamengo e América. Agora, Marco Antônio Teixeira, aqui é o Juan Rodrigues que está falando com você, né? Inclusive tive o prazer de bater o papo contigo lá na terça-feira na apresentação da estrutura para 2016 da equipe do América. E eu queria te perguntar o seguinte, se falou muito no estádio do Campo Grande, o Ítalo Delcima, se falou em outros estádios, né? Mas por que se demorou tanto a falar no estádio do América? Eu sou um conhecedor, sou da área, inclusive, e eu sempre falava que o estádio estava pronto. Por que se demorou tanto? Você chegou a cogitar ou dar alguma cavada para que isso pudesse acontecer? Na realidade, uma boa tarde, quer dizer, na minha empresa foi um prazer a gente conhecer lá e estar junto lá na terça-feira. Na realidade, o América, ele entrou bem a posteriori mesmo, porque os projetos eram diferentes, né? Quer dizer, o projeto, tá certo, da Portuguesa e o projeto do Ítalo Delcima era um projeto, tá certo, de praticamente construir o estádio, né? Quer dizer, eu acho que a visão aí era uma visão mais de longo prazo, você entende? E no caso do América, tá certo, ele foi visto por último, porque aí foi uma visão de curto prazo. Ou seja, aqueles projetos, tá certo, de praticamente construção, envolvendo recursos muito vultosos, entende? Caíram por água abaixo e naturalmente eu fui procurado pelo Flamengo e imediatamente eu disse, vamos conversar assim, então tem um maior interesse. Então provavelmente é por isso que o nosso estádio entrou por último, você entende, embora ele já estivesse pronto, né? Pronto para uso, né? Doutor Marco Antônio Teixeira, muito boa tarde, aqui Rafael Leão falando com o senhor. Eu gostaria de saber uma pergunta que eu acredito seja pertinente para muitos torcedores, principalmente torcedores do Flamengo, que agora muitos inclusive devem conhecer pela primeira vez o estádio Julito Coutinho. Eu gostaria de saber qual é a capacidade hoje que o estádio Julito Coutinho tem oficialmente, quantos torcedores ele pode receber? Na realidade, pelo laudo de vistoria que nós tivemos do JEP, considerando que nós não temos câmera de vigilância, tá certo? A capacidade do estádio hoje, tá certo, será liberada para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, então. Exatamente. Exatamente. E a torcida do Flamengo, é claro, um clube de massa, a maior torcida do Brasil, que está acostumada a jogar em grandes palcos como o Maracanã e até mesmo o estádio Newton Santos, né, que tem uma capacidade de aproximadamente de 40 mil torcedores. Eu gostaria de saber, o Flamengo que vai utilizar o Julito Coutinho agora nessas primeiras rodadas, ele já definiu que utilizará até o final do campeonato estadual ou isso está sendo visto jogo a jogo? Não, isso está sendo visto para a primeira fase, né? Porque a primeira fase envolve um processo de classificação. É natural pensar que o Flamengo vai classificar, mas acho que o Flamengo, de certa forma, até por princípio, né, do próprio Flamengo, nós estamos fazendo um contrato para a primeira fase, só porque para a segunda fase não sabemos quais equipes estão classificadas. Mas eu tenho certeza que o Flamengo deve evoluir, e evoluindo eu acredito que ele vai continuar usando o nosso estádio aqui, o Julito Coutinho. Agora, só um parênteses, eu acho que você tocou bem a questão da torcida. Aqui na questão do Julito Coutinho tem uma logística que é muito importante, inclusive para esse jogo, até conversei com o pessoal do Flamengo, que era importante contar com a mídia para esse trabalho, de sugerir aos torcedores que utilizem, quer dizer, é um meio de transporte que eu utilizo diariamente para vir aqui, bastante confortável, entende? E que deixa você praticamente 3 minutos do estádio, que é a Supervia, tá certo? Central de Apeli, passa lá São Cristóvão, Maracanã, então Madureira. Eu creio que porventura fizer um trabalho nesse sentido, você entende? Objetivamente, com certeza os torcedores poderiam chegar aqui com mais conforto, entendeu? E com carro, às vezes pode ser que seja um pouquinho mais complicado. E, doutor Marco Antônio, mais uma pergunta aqui para fechar da minha parte. Eu gostaria de saber o seguinte, o Flamengo já está acertando isso para o campeonato estadual, mas eu gostaria de saber se existe a possibilidade também do Clube Rubro-Negro utilizar o mesmo estádio para partidas da Liga Sul Minas Rio, talvez mesmo o Campeonato Brasileiro na sua reta inicial, Copa do Brasil, enfim. Enquanto ainda não puder utilizar o Maracanã e o estádio Newton Santos, há a possibilidade do Flamengo continuar utilizando o estádio Julito Coutinho, isso nas competições maiores além do campeonato estadual, ou isso deve ficar restrito apenas ao campeonato carioca mesmo? Não, tudo que nós conversamos, tudo que nós estamos acertando e certamente tudo que nós vamos assinar
corresponde unicamente ao Campeonato Estadual, primeira fase do Rio de Janeiro. Agora, Marco Antônio, aqui é o Juan Rodrigues mais uma vez batendo um papo contigo. Queria que você falasse um pouco sobre a questão das reformas que vocês fizeram no campo, né? Vocês pegaram a gestão do presidente Léo Almada, pegou a equipe do América com algumas dificuldades no estádio Julito Coutinho, fez algumas melhoras. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse conforto que tanto a imprensa quanto os jogadores, quanto os torcedores podem encontrar no estádio Julito Coutinho, já que conheço de frequentar por aí. Quer dizer, as intervenções que foram feitas pelo presidente, depois que ele entrou, foi naturalmente primeiro de tornar o estádio, tá certo, utilizável. O estádio estava praticamente sem condições de uso, né? Então as intervenções básicas e grandes foram feitas. Primeiro foi na parte de reflectores, né? Que colocou, quer dizer, se trocou todo o cabeamento, para que pudesse realmente ter uma iluminação suficiente, tá certo, para jogos à noite, para atender televisão. Já descemos até nos reflectores duas bases, para ampliar caso seja necessário, o número de holofotes. Foi feito, como foi colocado no texto que voltou a ser pelo próprio Rafael, as cabines de rádio, tá certo, e de televisão, foram realmente todas elas reformadas, climatizadas, colocado todos, tá certo, para, de certa forma, proteger com relação ao calor. A própria sala de imprensa, tá certo, ela foi ampliada e ela oferece conforto e espaço, tá certo, para a mídia trabalhar tranquilo. E no caso das arquibancadas, as arquibancadas estão todas em condições de uso e nós estamos colocando agora cadeiras para atender os membros do Conselho Deliberativo, e essa modalidade de sorte aí, que é que nós, do sócio torcedor, né, que nós lançamos na terça-feira, que lá estava, e que é do Star, que vai ter realmente cadeiras, né, exclusivamente para esse tipo, para essa modalidade de sócio torcedor. E outras intervenções que nós fizemos, foi algumas nos vestiários, então objetivamente está em condições de uso, mas para frente, como eu te falei, obter essa CND, que deve sair daqui semana que vem a 10 dias, entendeu? A ANEC vai ter finalmente a sua CND, a gente vai sair para o mercado para captar recursos para ir fazer uma ampla reforma. Agora, Marco Antônio Teixeira, diretor da equipe do América, diretor de futebol, figura importante também com relação aos reforços da equipe americana. Marco Antônio, a gente conversou na terça-feira, você falou que o América estava fazendo um processo de garimpo para trazer os reforços para esta temporada. Gostaria que você falasse, né? Você disse que teríamos novidades. Tem algum prazo para essas novidades? Você disse que 80% do elenco estava fechado, mas teríamos novidades. Tem algum prazo para isso? Como eu te falei aquele dia, quer dizer, de fato eu chamo de um projeto garimpo, aquilo que eu lhe coloquei, quer dizer, como é que é feito o garimpo? O garimpo, você tem a montanha grande, você tem que varrer com água embaixo, o cascalho desce, e você vai, como é que chama, peneirando até você tirar talvez uns 4 ou 5 pedras, tá certo, de qualidade. E do lado de cá, quem está fazendo isso normalmente tem poucos recursos. É a realidade do América. A gente tem poucos recursos, então a gente tem que realmente estudar vídeos e mais vídeos, entende? Olhar jogadores, acompanhar e tudo, mas tudo dentro do padrão, tá certo, de orçamento do América, até porque ao entrar no Profut, o América se compromete, tá certo, aquelas regras que tem do Profut, quer dizer, de manter os salários em dia. Então, se bem que o América já mantinha antes, tá certo, do Profut, mas a gente pretende manter a mesma situação, que é uma diretriz do presidente Almada, assim, de manter os salários em dia. Então a gente teve poucos recursos para buscar esse reforço. Por isso que eu chamo de projeto garimpo. Efetivamente a gente tem expectativa, talvez, da próxima semana, quer dizer, talvez pela próxima sexta-feira, talvez de mais umas 2 ou 3 que incorporarão o elenco, e que a gente está ainda em observação, provavelmente devemos observar em atividade na próxima semana. Mas no princípio é isso aí, eu diria até mais, 85% do elenco já está formado, quer dizer, hoje nós vamos ter agora de tarde às 4 horas o jogo contra a Friburguense, e aí já vai dar para ver como é que tá a ideia do América. Agora, Marco Antônio, lembro que o América fez parcerias informais com a equipe do Santos, com a equipe do Corinthians e também com o Botafogo. Dessas parcerias chegou o Eric, lateral direito, o Vitor Putinelli do Santos, do Corinthians não me recordo se chegou alguém. A questão que você falou sobre o garimpo, né, sobre não se ter tanto dinheiro para bancar, talvez possa ter pesado por esse número pequeno de atletas que vieram dessas equipes. Afinal, quem joga no Santos, quem joga no Corinthians ou joga no Botafogo, a maioria ganha cifras altas, né? Não, na realidade sim, quer dizer, mas normalmente esses atletas que vieram, eles vieram por empréstimo, né?
consequentemente, na questão do empréstimo, tá certo? O América, muitas vezes, tá certo? Ele não entra, tá certo, com parte financeira no processo. Muitas vezes o América entra na parte financeira correspondente ao teto que nós fixamos, entendeu? Então foi por isso que foi feito, foi possível fazer essas parcerias, né? E objetivamente, quer dizer, como você falou, quer dizer, o Putinelli lá de Santos, tá certo, do Botafogo 2, o Eric e o Matheus Menezes, né? O zagueiro e o lateral direito. Nós temos também aí, que é que veio da Argentina, né? O Sousa, ascendente, que está se apresentando bem nos treinamentos, né? Temos lá o Marcão, que veio lá de Santa Catarina. Então a gente tem um conjunto de jogadores aí que, vamos dizer, não são conhecidos, tá certo, como estrelas e tudo, mas com certeza o desempenho deles será absolutamente satisfatório, eu tenho certeza. E com respeito ao Corinthians que você colocou, de fato, quer dizer, a gente tem lá o que eu chamo de clube colaborador, quer dizer, o Corinthians, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense, tem outros aí. Objetivamente o que acontece é que os elencos desses clubes da Série A só voltaram na quinta-feira passada, quinta ou sexta. Então, é esse final de semana que os clubes, tá certo, estão praticamente fechando os elencos dos jogadores que vão aproveitar na Série A e que nós vamos ter então a ciência do que em princípio seria possível de colaboração com a América. Então esse é um cenário que nós vamos trabalhar bem forte a semana que vem. E outro cenário que a gente está trabalhando bem forte é acompanhar a Copa Rio São Paulo, né? A copinha lá, porque o objetivo é outra possibilidade que a gente tem de jogadores sub-20 que estouraram a idade. Então a gente ainda está nesse projeto Garimpo nessas duas áreas. Quer dizer, na área do elenco, tá certo, que não será aproveitado para a Série A, que naturalmente atenderia o América, e jogadores da Copa São Paulo. Agora, Marco Antônio Teixeira, dirigente do América, para finalizar, já agradecendo sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a gente falou sobre esse tal de projeto Garimpo. Talvez a torcida do América seja a mais chata na questão de participar no clube, tá sempre querendo participar, sugerindo alguns nomes. Queria saber se vocês monitoram esse tipo de situação, né? Até porque conheço alguns nomes que tiveram boas passagens no América e a torcida quer de volta, né, no clube. Inclusive foi colocado para alguns torcedores o zagueiro Bruno Ronzen e o zagueiro Santiago também, que foram bem aí. Queria saber se vocês olham para essas sugestões da torcida, pelo menos para ver se realmente são boas sugestões. Afinal, a torcida do América participa em tudo, o Marco Antônio. Não, é verdade. A nossa torcida é muito participativa, quer dizer, isso é muito bom, entendendo, porque em primeiro lugar, está sendo participativa, ela nos coloca cada vez mais responsabilidade e com isso, efetivamente, a gente pode responder sempre da forma melhor. E sem dúvida nenhuma, quer dizer, eu recebo muito no meu SMS, no WhatsApp, mesmo por e-mail, a gente recebe muitas indicações e todas elas são analisadas, entende? Desde que tenha uma documentação suficiente, porque objetivamente a gente não tem tempo, você entende, para poder fazer avaliação, tá certo, e teste, vamos dizer, em loco, quer dizer, no próprio em treinamento e tudo mais. Então a gente tem que observar isso aí, o currículo do jogador, você entende? Informações, vídeos, um conjunto de material que permite a gente fazer pelo menos uma análise preliminar para ver se vale a pena avaliar ou não. E cumpre lembrar também que todas essas indicações dos torcedores, todas as sugestões, quer dizer, que nós recebemos, muitas delas participaram daqueles 3 dias que nós fizemos avaliações. Quer dizer, foram avaliados aqui durante 3 dias quase 42 jogadores. Quer dizer, infelizmente, nós não tivemos oportunidade de aproveitar nenhum em termos do elenco para a Série A do Carioca ano que vem. Mas isso que você colocou é uma coisa que a gente sempre preocupa e estamos sempre à disposição da nossa torcida e queremos que ela continue sempre exigente. Quer dizer, é na exigência que a gente busca excelência. Tá certo, Marco Antônio Teixeira, dirigente do América, com quem a gente bate um papo agora. E temos uma pergunta do ouvinte para finalizar, ô James? Pois é, Juan, tem uma pergunta aqui do ouvinte, o Rômulo de Nova Iguaçu. Ele colocou assim, que existem até campos lá em Nova Iguaçu, na região ali dos Palmares. Ele colocou que o América poderia inclusive fazer o garimpo também na Baixada, com vários jogadores lá no interior também do estado, que isso também seria interessante. E o que o Marco Antônio Teixeira poderia colocar dessa situação? A sugestão do Romulo é bem-vinda, entende? E o projeto Garimpo é isso mesmo, como eu coloquei, que você usa, tá certo, jatos d'água para derrubar uma montanha, quer dizer, para derrubar não, para você fazer o cascalho, a montanha se tornar cascalho, quer dizer, é possível fazer esse trabalho em todas as regiões e a gente quer fazer, você entende? Então todas as sugestões são bem-vindas e, por favor, coloque lá entre no site da América, tem um e-mail lá geral,
apresente a sua sugestão lá, que sem dúvida nenhuma nós sempre serão bem atendidos e nós vamos buscar esse tipo de coisa. Marco Antônio, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte, foi um prazer bater mais uma vez um papo contigo. Foi um prazer grande, estou sempre à disposição, entendendo, a Rádio Bradesco, e agradeço, entende, pelo que tem feito pelo futebol e sobretudo pelos clubes que eu poderia chamar clubes grandes, mas hoje de pequeno porte do ponto de vista orçamentário. Vocês sempre incentivaram, estão sempre do nosso lado, isso é importante para todos os nossos clubes que têm esse tipo de natureza. Obrigado a todos. Tá, e esse é o Marco Antônio Teixeira falando sobre a questão do América, do Giulite Coutinho e muitas informações aqui na Rádio Seu Esporte. Cidade do Esporte. Ranieri Borges, temos um convidado, Fábio Azevedo traz pra gente? Sim, temos sim. Fábio Azevedo fez uma entrevista toda especial e traz essa reportagem com o Valdir Espinosa, velho conhecido do Fábio, participa bastante do Bradesco Esporte Clube, tem sempre uma opinião muito boa para dar. Vamos acompanhar então Fábio Azevedo batendo papo com o Valdir Espinosa. E aqui no Cidade do Esporte, neste sábado, recebendo o técnico campeão mundial pelo Grêmio, campeão estadual pelo Botafogo, multicampeão, assim ele inclusive saúda algumas pessoas. E aí, campeão Valdir Espinosa de volta aos gramados, agora no comando metropolitano. Como vai, Espinosa? Tudo bem? Grande abraço, meu campeão Fábio Azevedo, campeões e campeãs que ouvem o programa. Um grande abraço a todos vocês aqui em Blumenau. Rapaz, faz um calor aqui que, olha, nem te conto. Mas é uma cidade maravilhosa, pessoal sensacional, enfim. Aliás, eu convido. Se vocês querem curtir o final de semana, curtir momentos agradáveis, vem a Blumenau, vem. Aliás, o senhor já está virando um guia turístico, né? Porque a cada hora que a gente olha no Face, você faz uma postagem apaixonado pela cidade, já está ambientado gaúcho a Santa Catarina, é isso? Pois é, há não sei, um ano atrás, ou menos ainda, lá eu estava em terra de italianos. Hoje estou em terra de alemães, né? Mas bem ambientado, é incrível o carinho das pessoas, a preocupação das pessoas em procurar te tratar bem, procurar te mostrar as coisas, enfim. Olha, é sensacional, sensacional. Realmente, a gente conhece a história de Blumenau, enfim, mas você só vai sentir mesmo quando você aqui chega e tem esse carinho de todos aqui de Blumenau. E o Metropolitano, Espinosa, que é o clube que você está dirigindo, que está na Série A do Campeonato Catarinense, que surge no cenário, né, de Santa Catarina como força para fazer uma temporada 2016 de conquistas. O que você encontrou no clube? O que te surpreendeu logo de início? Bem, é um clube jovem, um clube que vai fazer 13 anos, tem um sonho de conquista, de subir de divisão dentro do Campeonato Brasileiro. Ele no segundo ou terceiro ano, se não me engano, ele saiu da Série B já para a Série A. E há um sonho exatamente isso, uma conquista de um regional e subir nas categorias até chegar a uma Série A de Campeonato Brasileiro. Aliás, quando a gente fala isso, parece uma coisa impossível, mas se a gente olhar o Campeonato Brasileiro do ano passado, quantas equipes aqui de Santa Catarina disputaram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a gente diz assim, é verdade, tudo é possível. Então, Santa Catarina cresceu muito em termos de organização, em termos de futebol. E o Metropolitano vem crescendo, tem esse sonho. Nós chegamos aqui, existe como em todo lugar, existem as dificuldades, mas o importante é que existem pessoas com muito entusiasmo procurando superar essas dificuldades, fazendo com que as coisas aconteçam, fazendo com que as condições elas apareçam para que você faça um bom trabalho. Então isso realmente é que me agrada bastante no dia a dia. São funcionários, são pessoas da comissão técnica, enfim, que trabalham buscando dar cada dia mais melhores condições para que você possa realizar e concretizar um sonho no futuro. Agora, Valdir Espinosa, por essas suas palavras, eu volto um pouco no tempo, quando você sempre contou a história de quando você chegou ao Botafogo,
né, no final da década de 80, ali em 89, e que a boa vontade, a vontade de querer fazer acontecer foi fundamental em cima de uma estrutura que naquele momento não era ideal. É uma volta ao passado nesse teu recomeço? Tá bem lembrado, sabe? Bem lembrado isso. É exatamente, e eu entendo que não importa o ontem, o hoje ou quando vier o amanhã. O importante é que todos estarem direcionados com o mesmo objetivo. Por melhor que seja o treinador, por melhor que seja a equipe, nada acontece se não houver um entendimento. Se não houver um entendimento entre direção, comissão técnica, jogadores, funcionários, é a soma de cada um é que vai determinar a condição de você realizar um trabalho. Muitas vezes, tecnicamente, você até não tem os melhores jogadores, mas você tem aqueles que mais vontade têm de que as coisas aconteçam. Então, é por aí. Você lembrou muito bem o Botafogo de 89 com o Metropolitano desse ano que eu encontrei. Não temos os melhores jogadores? Pode se discutir, enfim, mas com certeza, cada dia que passa eu vejo uma vontade muito grande nele em realmente realizar um grande trabalho. Agora, ô Espinosa, em termos de campeonato catarinense, quando a gente olha o cenário, lógico que a gente vai se remeter aos clubes que jogam a Série A ou que estavam jogando a Série A recentemente, né? Os casos de Figueirense, Chapecoense, Criciúma, Avaí, os grandes clubes, né? Que sempre estão ali brigando. Em que ponto pode chegar o Metropolitano nessa competição? Pois é, aí tem as outras equipes, né? Mas que não tem um peso de camisa como essas equipes que você citou, mas são equipes também que têm objetivos, têm sonhos, enfim, sempre cuidando de permanecer numa divisão especial, depois de disputar uma Copa do Brasil, né? São todos projetos que todas elas têm esses mesmos objetivos. O importante nosso é o seguinte, eu sempre digo para eles, desde o momento que eu cheguei, nós vamos respeitar a todos eles, desde os chamados grandes até os chamados pequenos, mas não vamos temer nem os chamados pequenos, nem os chamados grandes. Nós vamos trabalhar exatamente para vencê-los. E é isso realmente que os jogadores estão assimilando. Agora, Espinosa, em diversas oportunidades que te entrevistei e acompanhando seus videoblogs também, você sempre colocando times ofensivos e sempre falando, na hora que eu voltar, meu time vai ser ofensivo, vou jogar para cima do adversário. Você tem essa liberdade, a direção te dá para você escalar um time para frente? Por isso que eu voltei, Fábio. Que o primeiro encontro que eu tive com o Silvio Moreira, que foi aí no Rio de Janeiro, ele me fez a proposta de para aí, antes de qualquer coisa, a liberdade de colocar as minhas ideias em prática. E ele já conhecia minhas ideias, ele já tinha toda a liberdade. E é exatamente isso. Com os jogadores, sempre eu tenho falado antes, durante e depois do treinamento. Que eu sempre digo, para que você exija alguma coisa, você tem que fazer com que eles entendam aquilo que você está pedindo, aquilo que você está treinando, para que daí você possa exigir. Então, realmente, nós seremos, não é aquela equipe ofensiva de solta no campo, vamos atacar, só atacar, que beleza, vamos para ataque, chega, vamos lá, gente, carnaval, o carnaval daqui 3 semanas. Não é isso, é seriedade. O momento de ataque compete a todos os jogadores, o momento de defender compete também a todos os jogadores. Então é isso que a gente está mostrando para eles. Eu tenho dito para eles o seguinte, gente, eu tenho que explicar para vocês o que eu penso do futebol, o que eu penso que seja o futebol, que é o futebol, para que aí nós realizemos os treinamentos e a partir daí existam as cobranças. Por isso que a equipe vai ser uma equipe que sempre vai pensar em atacar o adversário, mas sempre sabendo o momento disso acontecer. E será uma equipe que não vai ter a palavra medo como algo que o impeça de realizar qualquer coisa. Olha, Valdir Espinosa, é um prazer falar com você, a gente vem sempre batendo papo, você participou diversas vezes do Bradesco Esporte Clube, que vai voltar dia 25, na programação aqui da Bradesco Esportes FM, e a gente sempre falando, olha, você já está de volta ao mercado, quero te entrevistar como técnico e estou tendo esse privilégio agora como você, técnico do Metropolitano. Muito boa sorte no Campeonato Catarinense,
que a equipe faça uma grande competição, se mantenha na Série A, que eu acho que é o primeiro objetivo de quem sobe a primeira divisão, e que essa volta seja em grande estilo, Espinosa. Perfeito, Fábio. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Um abraço a todos que estão aí na Bradesco, todo o pessoal também da Bradesco. Eu sei que das razões do crescimento da Bradesco foi exatamente isso, trabalho de equipe, fazendo com que todos realmente participem, mostrando a Bradesco uma força dia a dia cada vez maior. Então, meu abraço a todos vocês e estamos aqui em Blumenau, esperando vocês. Eu não posso esquecer, dê um abraço no professor Narigueta e diga o seguinte, que ele não precisa vir aqui não, ele pode ir para qualquer outro lugar. Isso, é melhor assim, deixa o professor Narigueta bem distante, até porque, Espinosa, já me ligou recentemente falando que abandonou o São Cristóvão, agora vai só torcer pelo time do Beck, é um vira-casaca. Espinosa, um abraço, prazer em falar com você, sorte aí no Metropolitano e vamos falando aí para passar os resultados, passar o andamento da competição. Muito boa sorte, Espinosa. Valeu, campeão, um grande abraço. Valeu, conversamos então com o técnico Valdir Espinosa, hoje dirigindo o Metropolitano e campeoníssimo por Botafogo, Cerro Porteño, Fluminense, Corinthians, Grêmio. Isso, a gente foi enumerar. Segue o Cidade do Esporte com você, Ronzito. Tá certo, esse é o Fábio Azevedo com o Valdir Espinosa, uma bela entrevista aqui na rádio do seu esporte. E siga em 91.1, a gente vai faturar, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. E estamos de volta em 91.1 na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, programação mais uma vez carioca pra você. E vamos, antes, né, de falar justamente desta programação, são 1h27. James Azevedo, a galera está participando por aí? Pois é, Juan Rodrigues, a galera segue participando bastante aqui com a gente na interatividade da Bradesco Esportes FM Rio, sempre bombando no esporte. O Cláudio Gomes e o Armando Neto, eles falam que de fato não há condições de realizar um clássico dos milhões lá em São Januário. Já o Alexandre Breves, é Breves o sobrenome dele, ele fala que acabou de baixar o app Band Rádios, ele elogiando bastante o app ali, bastante prático, que a galera pode baixar no Google Play Store, né? E aí ouvir todas, né, as emissoras do grupo Bandeirantes de Comunicação. No Apple Store também. É, rapaz, baixe você também. É aplicativo verdade, Band Rádios, acompanhando você. Acompanhando você em todas as transmissões da Bradesco Esportes FM. É isso aí, também tem o Apple Store, conforme relembrou aí o Juan Rodrigues, também não podemos esquecer, né, desta importante plataforma. O Alexandre Breves, ele termina a mensagem falando: estamos juntos, sempre no esporte. Então ele aí também, né, um ouvinte app, sempre aproveitando e participando na programação, sempre apps 1000 aqui na Bradesco Esportes FM. O nosso amigo Rafael Alpino, lá de Nova Iguaçu, minha famosa terra, ele sempre também participando com a gente. Ele fala que a única torcida que acabava ali quase dividindo o Maracanã com o do Flamengo era do Vasco, realmente. E agora, só tendo 10% no Maraca, fica difícil, fica complicado com a questão do Eurico Miranda. Já o Fernando de Copacabana, ele fala também sobre essa situação lá no estádio do Vasco, lá no São Januário. Ele fala que se acontecesse uma tragédia seria complicado, colocando muito público lá, realmente não daria pra fazer isso, amigos do esporte. Pois é, sobre o que o ouvinte falou ali, sobre a situação do Vasco dividir a torcida com o Flamengo e como agora nessa proporção 90-10 fica mais difícil, a gente lembra o seguinte: essa questão do clássico em São Januário está prevista, pelo menos inicialmente, para o Campeonato Carioca. Por enquanto, não tem Maracanã, não tem estádio Newton Santos, não tem nada. Ou é o Júlio de Coutinho, ou é o estádio do Volta Redonda, do Macaé, São Januário, ou para outro estado. Por enquanto, Maracanã e Engenhão não tem. Agora, mais pra frente, depois que terminarem os Jogos Olímpicos aqui em 2016, só a partir do final de agosto, já começo ali de outubro, é que realmente o Maracanã retorna, assim como o estádio Newton Santos. Até lá, a gente ainda vai ver exatamente como é que vai ficar definido. Para Campeonato Brasileiro, a história pode ser diferente, logicamente. Isso também serve para Campeonato Brasileiro, essa proporção 90-10.
Se for bem sucedido durante o campeonato estadual e o Eurico Miranda, juntamente com os demais dirigentes do Vasco da Gama, acreditarem que vale a pena continuar mandando os clássicos em São Januário, nessa proporção 90-10 também para o Campeonato Brasileiro, aí tudo bem, realmente, o torcedor vai ter razão. No momento em que o mandante for o Flamengo e já com o Maracanã à disposição, realmente vai ficar até meio estranho isso, Maracanã com 90% da torcida do Flamengo e apenas 10% reservados aos vascaínos. Mas é uma coisa que a gente ainda vai ver mais pra frente. Por enquanto só vale pro campeonato estadual, mais pra frente pode ser que com o retorno do Maracanã volte realmente a serem realizados os dois clássicos no Maracanã e os dois na proporção 50-50. E Rafael Leon, vamos de enquete? Vamos com o James Azevedo com informações da enquete também? Pois é, Juan, rapidamente aqui passando a enquete que nós colocamos no Twitter, se o torcedor ele concorda que São Januário pode comportar, né, realmente esses grandes clássicos como o clássico do milhão ali entre Vasco e Flamengo. 19% falam que sim, que daria, então eles esperançosos aí com esses 19%, já outros 81% dizem que não dá. Supremacia absoluta, né, ô Leon? A maioria torcedores que não são vascaínos, provavelmente. Apesar de que alguns vascaínos eu aposto que também concordam que São Januário não deveria receber clássicos, assim como eu acredito que alguns flamenguistas até acham possível. Só que é óbvio que a maioria dos flamenguistas vai discordar de São Januário e a maioria dos vascaínos concordar. É uma questão basicamente da participação da galera, os rubro-negros aí participando em massa no nosso Twitter, o @BradescoFMRio. Cidade do Esporte. Já que você tá empolgadão aí para os comentários, para falar de tudo, Rafael Leon, temos uma programação carioca chegando por aí de volta? Pois é, Juan, novidade na programação aqui da Rádio do Seu Esporte. A gente sabe que muitos ouvintes aí ficaram um pouco chateados porque tivemos algumas mudanças na reta final de 2015, mas relaxa, galera, era só um período de férias, realmente já tá todo mundo voltando com tudo. E atenção, dia 25, o BEC, o Bradesco Esporte Clube, está de volta na programação do seu Dial Carioca em 91.1 FM aqui na Rádio do Seu Esporte. Anota na sua agenda, dia 25 de janeiro, com o novo horário, das 4 da tarde às 6 da noite. De 4 às 6, tem o retorno do Bradesco Esporte Clube com o Fábio Azevedo, com o Getúlio Vargas, o professor Narigueta, todo mundo em nova temporada, a galera retornando de férias e não para por aí. A gente, como tá anunciando já há um bom tempo, volta com a nossa programação local, logo agora durante a manhã, com nossa área Rio, com o Cadu Macri, Roberto Dinamite, Cristiano Pinho também, o James Azevedo aqui na interatividade. Às 11 da manhã, nossa área com o Datena, com a participação aqui no Rio do nosso querido Cadu Macri e também com os comentários do Branco. Às 12 horas, continua com a programação que a gente está agora acostumado, o jornal Cidade do Esporte na sua primeira edição, com o Bruna Vitória e Cadu Macri. Logo em seguida, 12:30, Donos da Bola, ao vivo, Edilson Silva e todo o timaço de comentaristas aqui na Rádio do Seu Esporte também. A galera do Donos da Bola na TV Bandeirantes e também no rádio pela Bradesco Esportes FM em 91.1. Às 2 da tarde, o jornal Cidade do Esporte, segunda edição, mais uma vez com Bruna Vitória e Cadu Macri e todo o timaço da Rádio Bradesco Esportes FM. Às 2:30, uma interatividade aí com São Paulo também, Mundo dos Esportes, Rio-São Paulo fazendo essa tabelinha. Às 4 da tarde, o BEC, o Bradesco Esporte Clube de volta com Fábio Azevedo, Getúlio Vargas, professor Narigueta e toda a nossa equipe a partir do dia 25 de janeiro. E às 6 da tarde, reprise do Donos da Bola. Tá aí uma programação repleta de conteúdo carioca no seu dial em 91.1 FM. A partir do dia 25 de janeiro, o BEC tá de volta, Juan. A galera está toda de volta à Rádio do Seu Esporte depois de tirar o chinelinho do final de ano. E temos transmissão de jogo amanhã também, né? Lógico. Leon? Exatamente, Juan, porque não para por aí, não é só programação, não é só programas, a gente também tem transmissão ao vivo dos clubes do Rio, com transmissão carioca já amanhã, segunda transmissão aqui, hein? A primeira foi o jogo da Copinha do Flamengo, o Flamengo aí passando de fase na Copinha, já teve transmissão com o Mauro Santana e o Rogério Lourenço comentando, e amanhã... Mas o hino é do Fluminense. Não, é lógico, porque amanhã tem jogo do Fusão, o primeiro jogo do Fluminense na temporada pela Florida Cup,
com transmissão da Bradesco Esportes FM amanhã, a partir das 4h50 da tarde. A gente faz a abertura para o jogaço entre Fluminense e Shakhtar Donetsk, válido pela Florida Cup, torneio amistoso aí de pré-temporada que o Fluminense realiza pelo segundo ano consecutivo. Fluminense e Shakhtar Donetsk, narração dele, Carlos Eduardo Macri, o nosso querido Cadu Macri, comentários do Acácio, na reportagens o Ranieri Borges, com coordenação e plantão deste aqui que vos fala, e a gente fica até às 7h10 com a transmissão de Fluminense e Shakhtar Donetsk. Fique atento, porque essa aí é só o começo, só o comecinho, mas esse ano de 2016 aí repleto de transmissões esportivas na rádio do seu esporte, com muito futebol carioca. Lembrando que o Fluminense entra, de certa forma, pressionado por fazer uma boa atuação. Afinal, a equipe do Atlético Mineiro fez simplesmente 3-0 sem que o Schalke visse a cor da bola, e a equipe do Internacional ficou no 3-3 contra o Bayer Leverkusen, né? Um duelo bastante interessante. O Fluminense enfrenta o Shakhtar, que na última turnê pelo Brasil, não pela Florida Cup, não foi bem. Vamos ver que Shakhtar a gente encontra e que Fluminense que tem Ronaldinho Gaúcho de volta, e ele vai atuar, inclusive a equipe já treina com o jogador, né? E o Ronaldinho que vai continuar emprestando a marca pro Fluminense, porque dentro de campo ele não vai atuar depois da Florida Cup, mas vai seguir sendo embaixador da equipe. Além disso, falando de quem pode entrar em campo, o zagueiro Renato Chaves se juntou ao grupo do Fluminense em Orlando, chegando na madrugada desse sábado, e foi recepcionado por Fernando Simone, diretor executivo de futebol do clube. Inclusive o Shakhtar tem o Wellington Nem que interessa ao Fluminense, e ele se diz ansioso por uma oportunidade de reeditar a dupla com Fred no tricolor. Falando de alguém que faz parte do elenco do Fluminense, mas pode sair a qualquer momento, trata-se do zagueiro Gum. Segundo o empresário do jogador, assim que chegaram a proposta do Besiktas, o clube turco tem a prioridade para levá-lo para o seu plantel. E para fechar aqui na Rádio Seu Esporte, a Patrícia Maldonado da TV Bandeirantes esteve conversando com o Diego Souza, o grande nome, a grande contratação do Fluminense para 2016. Vamos ouvir esse papo. Tô bem em casa. O que você está esperando para essa pré-temporada, participar de um torneio como esse aqui nos Estados Unidos? A gente espera acertar rapidamente nossa equipe como um conjunto, né? E se fortalecer para disputar título. A gente tem uma equipe qualificada que, se conseguir entrosar rapidamente, a gente consegue estar durante esse ano disputando tudo que vai todas as competições que vem pela frente. Agora vocês vão enfrentar o Shakhtar, e é o primeiro adversário de vocês, e tinha um espião aqui hoje, você viu? Nem tava aqui, só de olho. Não sei se ele tava matando saudade, se ele veio já falar sobre esse contrato dele, ou se ele veio espionar mesmo. Nada disso, né? Sempre bem-vindo aqui, um grande cara, e ele veio aqui para matar saudade, e espero contar com ele esse ano de 2016 e os próximos, né, com um grande jogador. Então a gente já tem esse jogo difícil com muitos brasileiros qualificados, mas é assim que é bom. Grandes desafios, a gente fica melhor preparado. Agora, jogar com um jogador de referência, um cara com tanta qualidade, com tanta liderança, como é o caso do Fred, é sempre bom, né, dividir o campo com ele. Sem dúvida, um grande jogador, experiente, que sabe da responsabilidade que tem e que precisa de uma bola no jogo. Então a gente vai construir essa bola para ele fazer os gols e a gente, num todo, sair feliz. E você chega também como sendo um pouco da voz da experiência, né, para o seu setor. Sim, eu sei da minha responsabilidade também, estou me preparando para isso e eu gosto desses desafios, dessas responsabilidades, e vou fazer o meu melhor para estar sempre ajudando. Tá ok, muito obrigada, boa sorte. Eu volto com vocês aí. Tá aí a Patrícia Maldonado conversando com o Diego Souza. O grande nome do Fluminense para 2016, Rafael Leão?
Olha, em termos de expectativas, acredito que seja assim, juntamente ao zagueiro Henrique, porque eu coloco o Henrique por causa da situação que a zaga do Fluminense há muito tempo é um problema constante, né? Mesmo quando o Fluminense conquistou os campeonatos brasileiros de 2010 e 2012, a zaga Gum e Leandro Eusébio nunca foi pra lá de confiável, apesar de que com o Muricy o Fluminense tomava poucos gols. Mas assim, a gente sempre criticava que toda janela de transferências o Fluminense se reforçava muito do meio pra frente e acabava não se reforçando nada na zaga e sempre ia mantendo. Gum, Leandro Eusébio, depois o Gum foi se revezando. Na última temporada o Gum jogou com o Marlon ali como titular na maior parte do tempo, e o Marlon é um zagueiro promissor. Eu acredito até que o Marlon tem qualidade para poder se tornar um grande zagueiro. Hoje ainda não é, mas está caminhando para se tornar. Então talvez com o Henrique, um zagueiro com experiência, que já jogou Copa do Mundo, tudo bem, pouco tempo, mas esteve lá no elenco, já foi de seleção brasileira, estava no Napoli jogando no futebol europeu, tudo bem, mais uma vez que não estava jogando regularmente, mas que já participou disso tudo, que foi da confiança do Filipão na época que jogava no Palmeiras. Enfim, é um zagueiro que chega para o Fluminense com condição de titular, com condição de ser o xerifão realmente da zaga. É lógico, a gente ainda tem que aguardar para ver se ele vai cumprir com as expectativas que foram criadas. Pode ser que ele realmente não renda nada, não é a nossa torcida. A nossa torcida é que ele realmente consiga render tudo que foi esperado em cima dele. Agora, do meio para frente, em termos de criação de jogadas, compor aquele meio de campo, ser o camisa 10 tricolor, sem dúvida, o Diego Souza é o grande reforço até o momento. Não foi o reforço mais caro, o reforço mais caro é o Richarlison, que veio do América Mineiro, que é uma jovem promessa, é uma aposta, mas é uma aposta, não é como aquelas apostas que você dá um tiro no escuro e você não sabe o que você tá fazendo. Foi uma aposta no certo, né? Uma aposta que, pô, ele é muito promissor, já tá mostrando isso nos treinos, já mostrou isso na temporada passada pelo América Mineiro. O Richarlison é um jovem jogador que realmente promete muito. Agora, o Diego Souza já é uma realidade, a gente já sabe da capacidade do Diego Souza. Muitos reclamam que ele não mantém uma certa regularidade, faz grandes atuações em sequência, mas o Diego Souza é aquele tipo de jogador que quando ele tá inspirado, ele acaba com o jogo sozinho, se ele quiser. Então, ele é um reforço sem dúvida, chega pra ser o camisa 10. Agora, se voltar o Wellington Nem, fica uma briga boa, Leon, pra saber quem é o principal reforço do Fluminense pra essa temporada. O Diego Souza, ele seria a contratação carioca, assim, a mais importante desse ano, você consideraria isso? Olha, briga com o Mancoelho do Flamengo, porque os dois são bons meios, os dois são muito promissores e ambos a gente meio que já conhece, talvez não a galera que não acompanha tanto futebol sul-americano assim, na questão do Independiente. Agora, sem dúvida, o Diego Souza está entre as duas principais contratações desse ano. Depende aí na opinião da maioria. Na minha opinião, sim. Pelo que eu conheço do Diego Souza, assim, eu acredito que é o mais promissor, assim, em termos de o que pode desempenhar nesse ano no futebol carioca. Acredito que, no caso, o Flamengo tá bem servido agora com o Mancoelho no meio, o Vasco sempre muito bem servido com o Nenê, e o Fluminense agora também muito bem servido com o Diego Souza, sem contar os atacantes, mas reforço, apesar do Diego Souza, apesar do Henrique, apesar de tudo, sem dúvida nenhuma, o líder da equipe, principal jogador e capitão continua sendo o Fred. E você lembra qual foi a contratação de 2015 do Carioca mais importante que foi? Olha, no primeiro semestre, muita gente falava que não era só no futebol carioca não, que era no futebol brasileiro, que era o Marcelo Cirino. Marcelo Cirino, é isso aí. Olha aí, né? E que não fez um ano nem perto do que a gente esperava aqui na equipe do Flamengo. Logicamente, o Marcelo Cirino tem até futebol, pode ser que renda agora com o Muricy, tanto é que o Muricy tá apostando nele ainda. Agora, o fato é que 2015 do Marcelo Cirino não foi nem perto, não foi nem metade do que se aguardava dele. No primeiro semestre, eu lembro disso, muitos comentaristas falavam que não era só a melhor contratação do futebol carioca, era a melhor contratação do futebol brasileiro. Agora, vamos aguardar. Em termos de nomes, impacto, realmente, o nome do Diego Souza é muito mais forte que o do Marcelo Cirino, até mesmo do Mancoelho. Então, e se vier o Wellington Nem, então, meu amigo, aí é mais ainda. O fato é, na minha opinião, dos clubes cariocas, quem melhor contratou até o momento foi o Fluminense. Não só em quantidade, como o Botafogo vem fazendo muito, porque o Botafogo tá apostando demais no mercado sul-americano. Pela falta de verba. Exatamente, ele tá apostando no mercado sul-americano. Vamos ver se vai dar certo. A gente fica na torcida pra que sim, mas não tem como negar que são apostas. Pode ser um Navarro, como pode ser um Barzalo, né? Exatamente.
a gente sabe o seguinte, logicamente pode dar certo, tomara que dê certo, mas não tem como negar que o Botafogo tá fazendo para essa temporada são apostas. Ele viu no mercado sul-americano potencial para alguns jogadores ali. Agora, em termos de você fazer a contratação na certa, pelo menos pelo nome e pelo impacto, o Fluminense, na minha opinião, é quem melhor se reforçou para essa temporada. Cidade do Esporte. Vamos falar do Fogão, vamos falar do Botafogo. Joyce Passos está na linha para conversar conosco. Tudo bem, Joyce? Tudo bem, Juan? Boa tarde, Ranieri também. Boa tarde ao James Azevedo que tá aí. Boa tarde ao Leon. E boa tarde a você, ouvinte da Bradesco Esportes FM. Olha só, gente, mesmo no pouco tempo de contato, o Damian Lísio já chamou a atenção do Ricardo Gomes para as qualidades dele. O treinador, em entrevista pós-treino, ele se gabou das qualidades do boliviano, como a boa técnica e a dinâmica em campo. E já bateu o martelo, elegeu o camisa 10 do time, o Lísio. Mas ele pediu calma também e evitou projetar o Lísio como reforço, que poderá ser como ele poderá ser útil ao time como reforço, né? Vale lembrar que até agora foram só 8 dias de contato, 9 se a gente contar com hoje, 7 em General Severiano e 1 no Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, onde está ocorrendo a pré-temporada do Botafogo, né? O Ricardo Gomes também deixou claro que Lísio e Gervásio Nunes não estão brigando por uma posição. Apesar dos dois serem meias atacantes, o Lísio é mais centralizado e o Gervásio Nunes, ele tem jogado melhor para os lados, né? Nessa pré-temporada, o elenco alvinegro conta com 30 jogadores, muitos deles jovens da base ou recém-promovidos, mas o comandante evitou fazer uma avaliação do plantel e deu a entender que mais reforços devem chegar para o Campeonato Carioca. Valeu, Juan e Ranieri. Valeu, Joyce Passos, aqui na Bradesco Esportes FM, comentando, né, trazendo, na verdade, as notícias da equipe do Botafogo. Sobre o Botafogo eu mesmo vou falar, Rafael Leon. O Damian Lísio, ele sofre aquele caso por ser jogador boliviano, né? Na verdade, argentino naturalizado. Ele tem que, primeiramente, quebrar todo um preconceito em cima dessa questão dele não ser de uma grande potência, apesar de, mais uma vez, lembrar, ser argentino. Ele é naturalizado boliviano. No último treino fez um golaço, um atleta que é baixinho, é franzino, mas me parece que é um bom jogador. O Gervásio Nunes ainda tem que observar mais, mas o melhor para se observar é colocar dentro de campo. Na final, um atleta que é uma aposta, como disse anteriormente, pode ser um Navarro e virar ídolo, ou pode ser um Barzalo e não deixar nenhuma saudade pro torcedor alvinegro. E assim a gente encerra o noticiário do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Brasil de nossa gente, a estrada dos louros. Cidade do Esporte. E seguimos com muitas informações aqui na Bradesco Esportes FM. Dá tempo de mais uma entrevista, né? Mais um papo interessante que tivemos. Tive batendo um papo com uma joia que era do Fluminense, mas foi pro futebol dos Estados Unidos, onde aí conseguiu uma boa repercussão, né? Foi artilheiro e melhor do campeonato com o Fort Lauderdale Strikers. Está se transferindo para o Minnesota. Eu conversei com ele durante a semana e você vai ouvir agora na Rádio Seu Esporte. Tudo bem, é sempre um prazer falar com vocês, né? Obrigado por ter me convidado de novo. Tô com expectativa boa, apesar do frio que está fazendo lá, né? Ontem eu recebi uma mensagem que estava menos 28 graus por lá. Espero fazer um ano bom, apesar do frio, de todos os desafios. Queria agradecer o Bruno pelas palavras. Trabalhei com ele no Fluminense, um excelente diretor. Não sabia que ele iria para lá, foi uma surpresa para mim também, mas todo sucesso para ele. Agora, e o que você conhece dessa equipe do Minnesota? É uma equipe que pensa alto, né? Ao contrário, por exemplo, do seu último clube, que ainda está montando uma estrutura para pensar lá na frente em Major League Soccer. O Minnesota já está pensando imediatamente. Esse vai ser o último ano dele da NASL e o próximo é Major League Soccer. Isso acabou contribuindo para você ir para lá também? Essa é a sua ambição, que a gente já até conhecia no outro papo. Você falou que tinha até a proposta da Major League Soccer, mas essa ambição do Minnesota te atraiu? Sim, acho que sim, foi um dos pontos de eu ter fechado com a equipe.
a gente tem que sempre pensar em novos desafios, né? Pensar em coisas maiores. Então, eu pensava na MLS, não de imediato, porque a proposta não foi muito boa, mas como veio uma proposta boa do Minnesota com esse projeto de ir pra MLS, o Y também me ligou pra gente poder conversar. Acho que foram fatores que ajudaram a decidir pelo Minnesota. E como é que foi essa conversa com o Y, né? Um cara que já estava no elenco desde a última temporada. O que ele te passou de bom da equipe, além desse projeto grande que a gente falou anteriormente? Eu tinha comentado do frio, né? Como é que ele se sentia lá. Ele falou que se acostuma com o tempo, que a família dele toda ama lá, que eu podia ir tranquilo, que ele dava todo o suporte, que precisasse era pra contar com ele. Então você fica mais tranquilo, né, pra poder trabalhar com pessoas assim ao seu redor. Agora, na última Major League, na última NASL, o time que você estava, Fort Lauderdale, chegou um pouco mais longe do que o Minnesota. Eles te passaram um projeto para esse ano fazer uma última NASL mais forte do que foi a última e que contava contigo. Como é que foi essa situação? Eles te mostraram o que de ambição para esse ano, antes da gente chegar em falar na próxima temporada? Então, o treinador de lá também me ligou, conversei bastante com ele. Ele queria montar a equipe para ser vencedora, né? Falou das ambições do time, que esse ano quer chegar à final, quer ser campeão. Então acho que ele contava muito comigo, que ele disse, e isso também foi um fator para poder fechar com o clube. Eu acho que a confiança do treinador, né? Além de tudo, é muito importante. Então esse projeto vai ser muito bom para mim, outra cidade, outras coisas, aprender mais o inglês e possivelmente poder chegar numa final com a equipe. Eu acho que vai ser grandioso para minha carreira. Agora, é uma equipe que tem menos brasileiros, né? Tem o Y, não sei se tem mais alguém de brasileiro, mas a sua primeira etapa no Fort Lauderdale te ajudou na adaptação pelo fato de ter mais brasileiros, e você sente que essa agora, com menos brasileiros, pode te amadurecer ainda mais? Eu acho que em questão da língua, sim, com menos brasileiro, eu acho que é melhor, porque você não precisa falar português sempre, né? Lá você tem que sempre falar o inglês, então acho que na questão da língua sim, mas a adaptação dentro de campo, quanto mais brasileiro, melhor, né, que você se entende. Então eu acho que tem mais uns 3 lá brasileiros que ele tinha me falado, então acho que isso também não vai ser muito problema não, eu já estava acostumado, igual fui pra Finlândia, né, só tinha mais 2, e acho que é o mesmo clima que Minnesota, então acho que não vai ser muito empecilho essa questão. Agora, você foi pela primeira vez para fora do país numa fria, né, no MIPA da Finlândia, e vai para uma fria de novo, né? Menos 15 você disse que já tá ok. Agora, menos 28, como é que tá a expectativa? É de doer os ossos esse frio, hein, ô Stefano? Cara, mas eu acho assim o seguinte, tá no menos 10, depois do menos 10, de qualquer menos não importa mais, é tudo frio do mesmo jeito, então é focar no futebol. Acho que no comecinho vai ser dolorido, mas com o passar do tempo você vai se acostumando. Se você quer alguma coisa, acho que não importa se tá frio, se tá longe, acho que tem que correr atrás, então é isso que eu vou fazer. Minha esposa vai comigo também, vai ser mais uma ajuda, um apoio moral por causa do frio, né, então acho que não tem muito empecilho. Vai ser no comecinho, mas acho que vai estar legal. Vamos falar um pouco dessa equipe do Minnesota. Se fechar um ciclo na NASL com um título, dá uma certa moral para você começar na Major League Soccer, né? Ou seja, uma equipe que está pensando muito alto, requer também uma responsabilidade a mais em cima dos jogadores. Você está ciente disso, de que vão cobrar, que vão tentar chegar longe, afinal o último ano é o que deixa a marca, né? O primeiro e o último. Sim, acho que por eu ter sido artilheiro da última temporada e o melhor jogador da liga, acho que tem uma responsabilidade maior, porque eles já mandaram até uma programação desde novembro para eu fazer. Eu tô até aqui no Rio fazendo, numa clínica de um amigo meu, que chama Physical Performance. Só que aí, o que acontece? Eu acho que essa ambição que eles têm é muito boa, porque você pode subir com moral, as pessoas podem te olhar com outros olhos, e eu posso, esse ano, dar mais de mim com essa pressão. Se você fez 16 no ano, no outro ano você tem que fazer 20. Então, vai me cobrar mais e eu vou me cobrar mais, entendeu? Acho que vai ser muito bom também isso pra minha carreira. E você tem essa cobrança pessoal? Você crê que você pode fazer ainda mais? Você é um cara que se exige com relação à performance em campo? Sim, acho que isso é muito importante, né? Fico me exigindo o tempo todo, porque atacante vive de gol. Quando o gol não começa a aparecer, você fica meio maluco. Eu tenho que fazer.
Só que quando sai o primeiro, eu sei que com certeza vai vir os outros. Então eu tenho que trabalhar firme para continuar nessa sequência. Agora, você jogou contra o Minnesota, né? Como é que é a torcida lá? É exigente? O que deu pra perceber do clima quando você jogou contra eles? Eles lotam o estádio lá, acho que a torcida acompanha muito o time. A gente jogou lá 2 vezes, uma a gente ganhou de 3-2, a outra a gente perdeu. Fiz 2 gols, aliás, nesse jogo. A torcida é apaixonada mesmo pelo clube, então eu acho que eu tenho que cair na graça dele também, né? Agora, o fato de você ser o melhor jogador da última NASL, de certa forma, te coloca como principal reforço da temporada do Minnesota. Você tem percebido isso, pelo menos, do que estão te passando aí pra você? Eu sei que a responsabilidade tem, né? Por isso, por ter sido o melhor jogador. Eu não procuro pensar muito sobre isso. Quero chegar lá e fazer meu trabalho pra tentar agradar todo mundo. Sei que isso às vezes não é possível, mas eu quero fazer o meu melhor. Quero fazer meus gols, quero ganhar os jogos, que aí com o tempo a torcida, todo mundo vai poder gostar do meu futebol, gostar do meu trabalho. Agora, a última vez que você jogou lá, você acabou de dizer, fez 2 gols, né? Apesar da derrota para a equipe do Minnesota. Isso é um bom presságio da passagem que você vai ter lá, ô Stefano? Tomara que sim, né? Espero que sim. Acho que... Como eu te disse, é o trabalho, eu não posso te garantir nada agora, mas eu tô trabalhando firme para que esse ano possa ser um ano melhor que 2015. Valeu, Stefano, brigadão pelo papo aqui na Bradesco Esportes. Valeu, obrigado a todos da Bradesco, obrigado pelo convite mais uma vez. Esse é o Stefano Pinho, né? Grande nome do futebol dos Estados Unidos na última temporada e cria do Fluminense, né? O Fluminense vai perdendo mais uma cria pro futebol internacional. E sem perder tempo, James Azevedo tem informação sobre o fechamento do autódromo. Vamos ouvir. Mais um circuito brasileiro teve o fim decretado na quinta-feira com o anúncio do encerramento das atividades do Autódromo de Curitiba, no Paraná. A notícia foi divulgada no próprio site da pista, na internet, confirmando as especulações de que o terreno dará lugar a um condomínio residencial e empresarial. A área do Autódromo de Curitiba fica em um dos locais mais valorizados de Pinhais, dentro da região metropolitana da cidade. Apesar disso, as atividades serão encerradas apenas no meio de 2016. Antes disso, ainda haverá a etapa da Stock Car marcada para 6 de março no traçado. Um dos motivos justificados para o final de um dos mais belos locais de competição automobilística no Brasil é a crise econômica no país. Um fato positivo que pode tentar compensar a perda dessa pista é a construção de outro traçado em Minas Gerais, com a inauguração prevista para o segundo semestre em 2016. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E sem perder tempo, para você ficar bem informado também sobre outros esportes, vamos falar de handebol masculino e feminino com o Nicolas Freitas. O momento de entrar em quadra dentro de casa para buscar um bom resultado nos Jogos Olímpicos está cada vez mais perto. Mas até lá, as seleções masculina e feminina do handebol têm ainda muito trabalho pela frente. Até agosto, as equipes farão várias fases de treinamentos e amistosos que irão ajudar na preparação. Na Espanha, a seleção masculina fez treinos e disputou o Memorial Domingo Bárcenas, que contou também com Suécia, Polônia e os donos da casa. No início de março, o técnico Jordi Ribeira irá convocar novamente o grupo para uma semana de treinos em Blumenau, Santa Catarina. Já em abril, a seleção irá disputar um torneio amistoso no Catar e no final do mesmo mês, apesar de já estar classificado para os Jogos Olímpicos, irá disputar o evento teste no Rio de Janeiro. De 17 a 27 de junho, o time busca o título do Pan-Americano de Handebol em Buenos Aires, na Argentina, mas antes disso, terá um longo período de preparação em São Paulo. No início de julho, os brasileiros retornam à Espanha para mais uma fase com jogos amistosos e de 15 a 24 jogam a terceira edição do torneio 4 Nações no Brasil. Já a equipe feminina terá o primeiro encontro de 2016 em fevereiro no Brasil. No início de março, volta a se reunir na Europa com jogos na Noruega. Na sequência, a partir do dia 28 de maio, as brasileiras estarão no continente europeu mais uma vez para mais amistosos e em junho visitam a cidade sede dos Jogos Olímpicos para uma nova fase. De junho a agosto, o Rio será novamente
palco dos trabalhos da seleção, finalizando com a disputa dos Jogos Olímpicos. Depois da maior competição do ciclo, as meninas fecham o ano com uma etapa em setembro e a disputa do torneio das 4 nações no fim de novembro. Nicolas Freitas para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. No pique, 2 interatividades, James, pra gente terminar. É isso aí, Juan Rodrigues. Aproveitando aqui, encerrando também a enquete de hoje. A galera falando que São Januário pode sim, né, receber jogos ou não, colocando essa questão. 17% esperançosos falando positivamente que sim e 83% dizendo que não. Passando aqui a interatividade rapidamente, mais algumas aqui. Luiz Taxista de Irajá, a Leia da Tijuca com a gente e também o Weverton de Santa Cruz da Serra, Juan Rodrigues. E chegamos ao fim aqui na Bradesco Esportes FM do Cidade do Esporte, com muitas informações para vocês. No próximo sábado tem muito mais aqui do conteúdo especial Bra, aqui que vai voltar com sotaque carioca. Valeu, galera! Fui! Cidade do Esporte.